Olá, meu nome é Tatiana Beck e esse é o primeiro episódio de leitura do livro A Receita da Esposa Perfeita, autora Karma Brown. Capítulo 1. Você parece se esquecer de que sou casado e que um dos encantos do casamento é que ele torna uma vida de enganos absolutamente necessária para ambas as partes. Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, 1890. Já estava tarde para plantar, tanto no dia quanto na estação, mas ela não tinha escolha. O marido não havia compreendido a urgência, já que nunca cuidara de um jardim. Como ele também não apreciava as dádivas do jardim, acabara ficando ligeiramente irritado com ela naquela manhã. Queria que a esposa se concentrasse em tarefas mais importantes, e eram muitas, já que eles tinham se mudado fazia apenas uma semana. Era verdade que a maior parte do que precisava ser feito no jardim poderia esperar. Não acontecera muita coisa naqueles últimos meses, pois os bulbos permaneciam dormentes, esperando pela chuva e pelo calor da primavera. Mas aquela planta em particular, com as flores fartas em formato de campainha, não seria tão paciente. Além do mais, tinha sido um presente e viera com instruções específicas. Sendo assim, não havia alternativa que não plantá-la naquele dia. Ela se sentia mais dona de si quando estava mexendo na terra, cantando e sussurrando palavras de estímulo para os botões e para as folhas. Aquela havia sido a principal razão por que se apaixonara pela casa assim que a vira. Os canteiros do jardim já estavam preparados, embora fossem esparsos, e ela conseguira visualizar como poderiam ser transformados em algo magnífico. A casa em si era grande e impessoal, especialmente seus muitos quartos, levando em consideração que seriam apenas 2 pessoas morando ali. No entanto, eles ainda eram recém-casados. Tinham tempo de sobra para transformar a casa em um lar, para enchê-la de filhos e de calor. Enquanto cantarolava baixinho sua música favorita, ela calçou as luvas de jardinagem, se agachou e, usando a pá, cavou um círculo grande na terra. Então, colocou a planta no buraco, segurando-a cuidadosamente com os dedos enluvados, atenta para não esmagar os botões cor de ametista. Sentiu-se reconfortada enquanto dava palmadinhas no solo ao redor das raízes, o caule se erguendo belo e reto, as flores já trazendo mais vida ao jardim. Havia muito trabalho a ser feito, mas ela ficou deitada na grama macia, as mãos sobre a cabeça, observando as nuvens dançarem no céu. Ela estava empolgada e pronta para tudo o que estava por vir. Capítulo 2. Homens gostam de uma casa limpa, mas ficar arrumando tudo o tempo todo, perturbando a casa para mantê-la limpa, acabará tirando o homem de casa e fazendo com que vá para outro lugar. William J. Robinson, Married Life and Happiness, 1922. Alice, 5 de maio de 2018. Quando Alice Hale viu a casa pela primeira vez, impressionante em tamanho, embora dilapidada e lúgubre por ter sido negligenciada, não poderia ter imaginado o que aguardava ali. Seu primeiro pensamento foi como a casa parecia colossal. Os Hale moravam em um apartamento minúsculo de quarto e sala em Murray Hill, que os obrigava a andar de lado para passar pela cama e que tinha um banheiro tão pequeno que a porta roçava nos joelhos quando a pessoa estava sentada no vaso sanitário. Em comparação, a casa diante dela era um retângulo grande, de tijolinhos simétricos, com persianas dos 2 lados de uma porta vermelha, aninhada dentro de um arco de pedra. A pintura da porta estava descascando como a pele de alguém depois de tomar sol em excesso. Alice se viu dominada por uma certa relutância quando se imaginou atravessando a porta de entrada. Bem-vindos a Greenville, Nate e Alice Hale. Ela quase conseguiu ouvir a casa sussurrando em um tom não muito hospitaleiro através da fenda para correspondência que parecia uma boca. Este é um lugar onde jovens profissionais da cidade vêm para morrer. O distrito era simplesmente adorável, mas não era Manhattan. Greenville era uma cidade que ficava a poucos minutos de distância de carro da mais conhecida e mais sofisticada Scarsdale, e a menos de 1 hora de trem da cidade de Nova York. Mas ainda assim, era um mundo totalmente diferente. Gramados amplos, cercas de madeira, muitas delas presumivelmente brancas. Calçadas tão limpas que seria possível comer sobre elas. Nenhum som de trânsito, o que deixava Alice inquieta. Ela sentiu o olho esquerdo se contraindo, provavelmente resultado de mal ter pregado o olho na noite da véspera. Alice passara boa parte da madrugada andando de um lado para o outro no apartamento minúsculo em Murray Hill, no escuro, aflita com a sensação de que aquilo, a casa, Greenville, tudo aquilo seria um erro terrível. Mas as coisas sempre pareciam horríveis no meio da noite, e pela manhã a insônia e a preocupação lhe pareceram bobagem.
Aquela era a primeira casa que tinham visto, e ninguém nunca compra a primeira casa que vê. Nate pegou a mão dela e a levou para a calçada lateral, para examinarem a casa de lado. Alice apertou os dedos do marido e acompanhou o olhar dele enquanto caminhavam. É bonita, não é? Comentou Nate. E ela sorriu, torcendo para que a contração no olho não fosse óbvia. Enquanto examinava a fachada da casa, as rachaduras profundas na passagem de cimento, a cerca de madeira já torta e meio acinzentada pelo tempo, Alice se deu conta de por que a propriedade estava sendo vendida por um preço tão razoável, embora ainda desafiador para o orçamento deles, especialmente naquele momento em que estavam vivendo com apenas um salário, por pura responsabilidade de Alice, o que ainda fazia seu estômago doer de culpa quando ela pensava no assunto. A casa precisava desesperadamente de reformas, muito trabalho, e eles nem tinham entrado ainda. Alice suspirou e pressionou a ponta dos dedos nas pálpebras. Está tudo bem, pensou. Vou ficar bem. É muito dinheiro, falou. Você tem certeza que podemos arcar com as despesas? Ela havia crescido sem dinheiro extra para nada, às vezes sem dinheiro até para o básico, e a ideia de uma hipoteca a aterrorizava. Podemos, juro, respondeu Nate. Ele era um cara dos números e era bom com dinheiro, mas Alice continuou a se sentir hesitante. A casa tem mesmo uma boa estrutura, acrescentou ele, e Alice olhou de relance para o marido, se perguntando como eles poderiam estar vendo as coisas de formas tão diferentes. É clássica também. Você não ama como parece ser sólida? Sólida. Aquele era o resultado de se casar com um atuário. Você acha que a corretora de imóveis nos passou o endereço certo? Se Alice inclinava a cabeça só um pouquinho, tinha a sensação de que a casa pendia para a direita. Talvez eles estivessem no bairro errado e existisse uma prima daquela casa em muito melhor estado, em outro lugar. Ah, ela disse Greenwich, não Greenville. Diria Nate quando lesse de novo o e-mail da corretora de imóveis. Alice franziu o senho enquanto observava o gramado horroroso da frente, a grama super crescida e opaca, e se perguntou quanto custaria um cortador de grama. Mas, embora tudo parecesse mal cuidado, as flores junto à cerca, de um cor-de-rosa intenso, que pareciam feitas de camada de um delicado papel de seda, eram lindas e fartas, como se tivessem sido cuidadas naquela manhã mesmo. Alice enfiou os dedos por baixo de uma das flores, inclinou-se e sentiu um perfume inebriante. 173. Nate levantou os olhos do celular para o número da casa de metal embaçado. Sim, é esta. Um estilo colonial renovado, tinha dito Beverly Dixon, a corretora deles, mas quando Nate e Alice a escutaram no viva-voz na noite da véspera. Foi construída nos anos 40, por isso tem alguns probleminhas, mas a casa tem detalhes lindos. Vocês não vão acreditar quando virem o arco de pedra e a estrutura clássica. A casa não vai ficar muito tempo disponível, posso garantir, ainda mais a esse preço. Nate deu a impressão de ficar cada vez mais empolgado conforme Beverly falava da casa. Alice sabia que ele se sentia sufocado dentro do apartamento no qual moravam, pequeno, com poucas janelas, sem um espaço verde e com um aluguel absurdo que aumentava cada vez mais. O marido queria se mudar da cidade grande desde que Alice o conhecera. Nate queria um quintal para treinar arremessos com os filhos, como o pai fizera com ele. Queria acordar toda manhã com o canto dos passarinhos e das cigarras de verão, e não com o barulho dos caminhões de entrega. E uma reforma na qual pudesse colocar a sua marca. Como crescera em um distrito de Connecticut, com pais ainda casados, a mãe não trabalhava fora, e duas irmãs tão talentosas quanto ele, a visão de Nate da vida em família era de um otimismo quase inocente. Alice amava o apartamento aconchegante deles, o senhorio que consertava torneiras pingando, que deu uma renovada nas paredes com tinta fresca e que tinha providenciado uma geladeira nova quando a deles deixara de funcionar na última primavera. Ela queria continuar a morar a 10 quadras da casa da melhor amiga, Browning Murphy, que era para onde Alice escapava quando precisava dar um tempo de viver com um homem em um apartamento do tamanho de uma caixa de sapato. Para ser justa, Nate era mais metódico e mais preocupado em manter tudo organizado e em ter um lugar para cada coisa do que Alice, mas ainda tinha alguns defeitinhos. Beber suco direto da caixa, usar as pinças folheadas a ouro dela, caríssimas, para tirar pelo do nariz. Acreditar que a vida lhe daria o que ele quisesse simplesmente porque estava pedindo. Alice lembrou a si mesma que havia prometido a Nate que manteria a mente aberta e queria ser melhor em cumprir suas promessas. E ainda tinha o fato de que, se eles realmente se mudassem para Greenville, ela não teria outra pessoa a culpar por isso senão a si mesma. Poucos minutos antes da hora que haviam marcado de se encontrar, um Luxus parou silenciosamente no meio-fio e Beverly Dixon desceu. Depois de pegar a bolsa e uma pasta no banco do passageiro, ela fechou a porta com toda a delicadeza, de um modo que deixou claro para Alice que o carro era novinho.
Beverly apertou 2 vezes, o controle remoto no chaveiro para trancar o carro. E Alice olhou ao redor, mas não viu ninguém por perto, a não ser uma mulher empurrando um carrinho de bebê do outro lado da rua e um senhor podando um arbusto algumas portas abaixo. Alice se lembrou do comentário que Beverly havia feito no encontro anterior. Aqui é muito seguro. Se quiserem, vocês vão poder deixar as portas destrancadas. Beverly se aproximou deles, empoleirada em sapatos de salto de 10 centímetros. O corpo em formato de balão dentro de uma saia bege com um blazer da mesma cor. O sorriso era amplo e caloroso, a mão estendida bem antes de chegar até eles, as pulseiras pesadas de ouro chacoalhando. Ao fitar o sorriso da corretora, Alice reparou em uma mancha de batom cor-de-rosa em um dos dentes da frente da mulher. Alice, Nate. Beverly apertou a mão deles, as pulseiras tilintando como sinos de vento. Espero que não estejam esperando há muito tempo. Nate garantiu que não estavam, e Alice sorriu enquanto olhava para o dente de Beverly. Uma verdadeira joia. Beverly estava ofegante, e um breve arquejo acompanhou suas palavras. Vamos entrar? Vamos lá, disse Nate e voltou a pegar a mão de Alice. Ela se permitiu ser guiada na direção da casa, embora tudo o que quisesse fazer fosse voltar para Nova York, vestir sua calça de yoga e se esconder dentro do apartamento minúsculo. Talvez pudessem pedir comida em algum lugar. Então ririam da insanidade temporária que os fizera considerar a possibilidade de se mudar para uma cidade menor. Beverly subiu pela entrada da frente e apontou alguns detalhes da fachada. Linda pedra naquele arco. Não se faz mais nada como isso. Vitral original. E Alice percebeu um movimento pelo canto do olho. O movimento de uma cortina na janela em cima à esquerda, como se alguém a estivesse afastando para o lado. Ela protegeu os olhos com a mão que Nate não estava segurando e olhou para a janela, mas fosse o que fosse que tivesse se movimentado, agora estava parado. Talvez apenas imaginação. Provavelmente era isto. Ela estava mais exausta do que alguém que não estava trabalhando deveria estar. Como eu disse ao telefone na noite passada, a casa foi construída nos anos 40. Sim, sei que as coisas estão um pouco bagunçadas aqui fora, mas nada que um bom serviço de jardinagem não possa resolver. Aquelas peônias não são impressionantes? A proprietária anterior tinha uma mão excelente, pelo que eu soube. Nossa, o que eu não faria para ter flores como essas no meu jardim? Um bom serviço de jardinagem, santo Deus, eles se tornariam oficialmente um daqueles casais. Do tipo que quer a todo custo um gramado aveludado para os seus filhos brincarem e para seus cães fazerem cocô, mas que não consegue tomar conta dele. Quanto mais se aproximavam da entrada, maior se tornava o desconforto que Alice sentia no estômago. Ela não comera nada além de um pouco de cereal e uma xícara de café, mas não era esse o motivo da náusea. Era aquela casa e tudo o que ela significava, e deixar Manhattan era grande parte disso, que a estava deixando nauseada. A bile subiu por sua garganta enquanto Beverly e Nate conversavam animados sobre a estrutura da casa e suas características únicas, incluindo a campainha original que ainda funcionava. Nate, alheio ao desconforto da esposa, apertou a campainha e riu encantado quando o som de minúsculos sininhos ecoou através da porta vermelha. Capítulo 3. Uma mulher do tipo briguenta com frequência é receptiva ao amor e à racionalidade, se ela ao menos ouvir em silêncio, um processo que é difícil para ela. Você pode convencê-la com firmeza, racionalidade e gentileza de que ela não está sempre certa. Walter Galishan, Mulher Moderna e Como Lidar com Ela, 1910. Alice. Estava escuro e frio dentro de casa, e Alice enfiou as mãos embaixo dos braços enquanto olhava ao redor. Tudo era antiquado e uma camada fina de poeira cobria o papel de parede a que Beverly não parava de se referir como vintage, como se aquilo fosse alguma espécie de vantagem. Uma escrivaninha antiga estava encostada na janela da frente, e o que parecia ser um sofá estava escondido por baixo de um lençol amarelo no meio da sala de estar. Algum de vocês dois toca? Como? Perguntou Alice, sem saber direito a que Beverly estava se referindo. O piano. Beverly levantou a tampa de um piano preto no fundo da sala de estar e tocou algumas teclas. Empoeirado e desafinado, mas fora isso parece estar em grande forma. Não tocamos, respondeu Nate, mas talvez pudéssemos aprender, não é? Alice duvidava. Nenhum dos dois tinha uma inclinação em particular para a música, e depois de ouvir o marido cantar no chuveiro pelos últimos 2 anos, ela tinha certeza de que ele era profundamente desafinado. Da sala de estar entraram na cozinha, passando por uma porta em arco. O cômodo, assim como o restante da casa, nitidamente não recebia uma reforma havia décadas. Armários cor de pêssego, uma geladeira antiga que por um milagre ainda estava funcionando e roncava como um trem, uma mesa de fórmica oval com pernas cromadas e 4 cadeiras de um azul forte, encostadas na parede no outro extremo da cozinha.
Ainda havia pratos empilhados nas prateleiras de quina, do tipo que se encontra em brechós e feirinhas de antiguidades, brancos, opacos, estampados de flores e espirais. A casa estava classificada como de porteira fechada, o que queria dizer que seria vendida com tudo o que tinha dentro. Talvez eles conseguissem algum dinheiro por aqueles pratos, afinal eram vintage. Para que serve isso? Perguntou Alice, apontando para uma pequena estrutura de metal retangular ao lado da pia. Ela ergueu a tampa e espiou lá dentro. Ah, isso é uma lixeira de pia, explicou Beverly. Os antigos moradores usavam para descartar cascas de legumes ou as sobras dos pratos. Ela abriu o armário logo abaixo, onde havia uma panela rasa, ligeiramente enferrujada nos cantos. Depois, era só limpar essa panela. Era muito prático, na verdade. E toda boa cozinha costumava ter uma. Inteligente, comentou Nate. Ele abriu mais algumas gavetas e armários e encontrou coisas como um suporte de metal para sustentar um livro de receitas, ganchos para as panelas e frigideiras enfileirados na parte de trás de um dos armários e uma tábua retrátil que Beverly explicou que era usada como área de trabalho para a dona de casa que quisesse se sentar enquanto preparava a comida. Nate estava tão envolvido, tão obviamente empolgado, que Alice tentou olhar além do estado das coisas e ver o que aquela casa poderia se tornar. Talvez aquilo fosse exatamente o que precisavam. Os últimos meses tinham sido tensos, e Alice se responsabilizava totalmente por isso. Portanto, era ela que precisava fazer o sacrifício, mesmo que isso significasse se comprometer com uma vida que lhe parecia totalmente alienígena. Talvez ela pudesse usar a energia incansável que tinha para transformar aquela casa em um lar, como Beverly não parava de dizer. Arrancar o papel de parede vintage, embora a ideia lhe desse vontade de chorar porque havia mais papel de parede demais. Derrubar as paredes que separavam os cômodos, criar um espaço aberto maior para que as luzes das janelas da frente alcançassem o fundo da casa. Enquanto Alice tentava imaginar os pontos positivos de morar naquele lugar, Nate comentou baixinho como a janela da frente seria incrível para escrever. Imagine uma estante ao lado da escrivaninha para guardar todos os seus livros depois que você os escrever. Talvez. Ela poderia fazer dar certo. Aquele sempre foram um de seus grandes talentos e o motivo de Alice normalmente ser designada para lidar com os clientes mais difíceis na empresa em que trabalhara. Tudo ao mesmo tempo agora fora o seu mantra. Aposto que os arredores são excelentes para correr, comentou Nate, sem dúvida imaginando os quilômetros que eles poderiam correr juntos nos finais de semana. Tic, tic, tic. Quase dava para Alice ver os itens sendo ticados na cabeça do marido. Talvez ela pudesse levar a corrida a sério de novo e atravessar quilômetros nas ruas tranquilas de 3 faixas, sem nunca se preocupar em ser atingida por um carro toda vez que descesse da calçada. Beverly assentiu com gosto. Ah, lá vai alguém fazendo isso agora mesmo, mostrou. Todos olharam pela janela da frente da casa para uma mulher que passava correndo do lado de fora. O momento foi tão oportuno que parecia que a corredora tinha sido contratada por Beverly. Você comentou outro dia mesmo que queria voltar a correr, lembrou Nate. Pelo menos até termos um bebê. Ele pousou a mão na barriga de Alice e alisou. Ah, você está grávida? Perguntou Beverly, deixando escapar um breve arquejo. Nada como um filho a caminho para acrescentar urgência e fazer a casa parecer melhor do que teria parecido em outras circunstâncias. Este bairro é delicioso para jovens famílias. E ainda não chegamos lá, mas no porão tem uma lavadora e uma secadora grandes. Quando você tiver aquelas montanhas de roupas de bebê para lavar, não vai nem precisar sair de casa. Não estamos esperando um bebê, respondeu Alice, rápido e com firmeza. Ela não gostou de Nate ter levantado o assunto na frente de uma estranha. O estado do útero dela era um assunto particular e, além do mais, apenas muito recentemente eles haviam concordado em começar a tentar ter um filho. Ainda não, acrescentou Nate, corrigindo-a. Ele alisou mais uma vez a barriga de Alice e deu uma palmadinha antes de afastar a mão. E fez tudo isso bem no lugar em que a camiseta de Alice se colava ao abdômen dela, de uma forma nada lisonjeira. Até bem pouco tempo era fácil para ela se manter magra. Tinha a habilidade de diminuir um tamanho de roupa apenas tomando suco verde e café, e não comendo nada além de caldo de carne e melancia por uma semana. Além disso, o trabalho consumia deliciosamente a atenção, sem deixar tempo para ingerir calorias o bastante para arredondá-la. Mas o desemprego mudara aquilo. Nate adorava as novas curvas dela, e até dissera que as mulheres magras demais tinham dificuldade em engravidar. Quando Alice perguntara onde ele ouvira aquilo, Nate havia respondido que não conseguia lembrar exatamente. Alice desconfiava que ele tinha algum site sobre gravidez nos favoritos de seu navegador na internet. Nate Hale era um homem que estava sempre bem preparado. Você trabalha, Alice? Fora de casa, quero dizer. Alice se sentiu ofendido com a pergunta de Beverly, como se ela parecesse alguém que não fosse muito ativa. Tenho 29 anos, tenho vontade de dizer com orgulho. Sim, eu trabalho. Mas aquilo não era verdade, não mais. Alice sentiu o estômago se revirar de novo, agora com um anseio que não conseguiu identificar.
Sentia falta do trabalho, do ritmo, dos desafios, do contra-cheque, até dos saltos altos demais que agora calçava às vezes só para andar pelo apartamento, depois que Nate saía para o trabalho, porque aquilo a fazia se sentir mais como ela mesma. Eu trabalhava com relações públicas, mas saí do emprego faz pouco tempo, para me concentrar em outras coisas, respondeu Alice. A Alice está escrevendo um livro, disse Nate, e Alice precisou se conter para não mandar o marido calar a boca. Se ele soubesse que, na verdade, ela não tinha nem começado o romance, ou se soubesse o que realmente havia acontecido no trabalho. Beverly ergueu as sobrancelhas à menção de um livro e encarou Alice com a boca muito aberta. Alice imaginou que o Sr. Dixon, se houvesse um, provavelmente aproveitava bastante aquela boca. Nossa, que fantástico, comentou Beverly. Eu gostaria de conseguir escrever, mas meu talento mal dá para escrever listas de compra do mercado e anúncio de imóveis. Ela abriu um sorriso largo, exibindo o dente manchado de batom cor-de-rosa, e Nate comentou com ele que com ele acontecia exatamente a mesma coisa, que se atinha a números e gráficos. E do que se trata? O seu livro? Perguntou Beverly. É um romance. Sobre uma jovem que trabalha como relações públicas, no estilo de O Diabo Veste Prada. Ah, adorei esse filme, exclamou Beverly. De qualquer modo, estou apenas começando. Vamos ver. Alice colocou uma mecha do cabelo atrás da orelha, ansiosa por mudar de assunto. A Ali não gosta de falar muito a respeito. Nate pousou a mão nos ombros dela e apertou com carinho. Escritoras precisam guardar alguns segredos, não é mesmo, meu bem? Ah, é claro, falou Beverly, assentindo enfaticamente. Agora, vamos ver o andar de cima? Depois de vocês, damas, disse Nate e indicou a escada com um gesto. Nossa, uma escritora, que empolgante, Alice. Adoro ler. As escadas rangeram enquanto Beverly subia o primeiro lance. Ela olhou por cima do ombro, segurando o corrimão com força. A escada era estreita e íngreme, e eles precisaram subir em fila única. O que você gosta de ler? Perguntou Alice. Todo tipo de livros, qualquer coisa, de verdade. Mas livros com investigações policiais são meus favoritos. Investigações policiais... Aquilo foi inesperado. Alice olhou pela janela do primeiro quarto em que entraram, para a porta da casa ao lado, que daquele ângulo ficava parcialmente obscurecida pelos galhos de uma árvore grande. A casa parecia estar bem conservada, ainda mais em comparação com a que estavam considerando comprar. O que pode nos dizer sobre os proprietários anteriores? Perguntou Alice. Eles passaram para o quarto maior, onde 2 camas de solteiro estavam arrumadas, embora, ao que parecia, apenas para compor o quarto. Partes do colchão apareciam pelos espaços em que as colchas simples não haviam sido puxadas o bastante para baixo. Alice abriu os armários e viu que estavam vazios. Os tampos das mesinhas de cabeceira também, e não havia papel higiênico no banheiro. A casa está vazia há mais de 1 ano, retrucou Beverly. 1 ano? Aquilo explicava melhor o estado do gramado, a porta da frente descascando, as camadas de poeira, a sensação de mausoléu dos cômodos com cantos escuros e sombras longínquas, e o cheiro de mofo que faziam o nariz de Alice coçar. A casa parecia abandonada, como se alguém tivesse saído para comprar leite décadas atrás e simplesmente tivesse decidido não voltar. E por que só agora está à venda? Beverly sacudiu as pulseiras e pigarreou. A proprietária faleceu e deixou a casa e os bens dela a cargo do advogado. Parece que ela não tinha família. Ela franziu o senho, então se mostrou mais animada. Por isso o preço está tão bom. A casa foi colocada no mercado no início deste ano a um preço mais alto, mas não foi vendida. Então voltou ao mercado no preço que está sendo oferecido a vocês, que é fantástico. Até mesmo Alice, com zero conhecimento de reformas de casas, compreendia que aquela casa estava sendo vendida a um preço tão bom porque necessitava de uma grande reforma. Provavelmente novas instalações elétricas e talvez hidráulicas também, além da remoção do amianto se fizessem alguma reforma significativa, como derrubar paredes. Talvez trocassem as janelas, quando conseguissem dinheiro para isso, para reduzir a conta de luz. E cada centímetro quadrado daquela casa precisava de uma reforma. Tem mais alguma coisa que devemos saber? Perguntou Alice. Nate pulou em uma perna só e o chão rangeu embaixo dele. Os pisos estão bons, disse ele. Alice olhou para o piso de madeira sob os pés dela, enquanto o marido continuava a pular. São originais? Acredito que passaram por uma reforma alguns anos atrás, respondeu Beverly. Ela abriu a pasta que carregava e passou o dedo por uma folha de papel que estava no topo da pilha. Sim, aqui está. Pisos novos em 1985. Ainda são retrô, comentou Nate. Então, mais alguma coisa sobre a casa, Beverly? Perguntou Alice, ignorando por um instante o entusiasmo de Nate. Eu detestaria ter uma surpresa negativa, ainda mais levando em consideração quanto trabalho, obviamente, é preciso fazer aqui. Nate, todo sorrisos, olhou para Beverly com certeza de que não haveria mais nada. Ele tinha adorado a casa, ele queria a casa. Não preciso revelar isso, mas vocês são um amor de casal e posso ver que estão interessados. E, bom, a proprietária anterior, Beverly fez uma pausa, enquanto tamborilava com os dedos na pasta, o senho franzido. Parece que ela faleceu, na casa.
Beverly torceu mais os lábios, deixando claro que desejava voltar a falar sobre o papel de parede vintage, os pisos renovados, a boa estrutura da casa e as opções de pagamento da entrada. Ah, na casa? O que aconteceu? Perguntou Alice. Câncer, eu acho. Beverly parecia arrasada, preocupada com a possibilidade de os Hales serem do tipo que jamais compraria uma casa com aquele tipo de história. E era esse tipo mesmo que eles eram. Greenville e aquela casa não combinavam com ela ou com Nate. Alice precisava levá-los de volta para Manhattan, mesmo que naquele momento a cidade fizesse com que ela se sentisse um fracasso. Entendo. Alice esfregou as mãos nos braços arrepiados. Isso é interessante. O tom dela deixava claro que, por interessante, ela queria dizer preocupante. Só para lembrar, isso já aconteceu há algum tempo, reforçou Beverly, vendo a sua comissão sair voando pelo vitral da janela à sua frente. Não sei se poderia chamar um ano de há algum tempo, Beverly. Alice fez uma careta para a corretora de imóveis, os lábios torcidos como os dela. Bom, para ser sincera, é difícil encontrar uma dessas casas antigas que não tenha uma história semelhante. Alice se virou para Nate, mais uma vez sentindo um estremecimento leve, e baixou a voz. Não sei, amor, é meio sinistro. Você acha? Perguntou Nate, olhando de Alice para Beverly. Sinistro, quero dizer. Não somos exatamente supersticiosos, e como Beverly disse, isso aconteceu há mais de um ano. Portanto, qualquer fantasma que morasse aqui provavelmente já conseguiu acomodações mais modernas. Beverly deu uma risadinha. Nate riu abertamente e Alice percebeu que sua janela de oportunidade havia se fechado. Nate lançou um olhar esperançoso para a esposa, como se fazendo uma pergunta, deixando óbvia a expectativa. Depois que Alice assentiu, brevemente, mas já valeu, ele se virou para Beverly. Acho que estamos interessados, muito interessados. Capítulo 4. Nellie, 19 de julho de 1955. Bolo de carne moída com aveia. Meio quilo de carne moída, lagarto, patinho, colchão duro, uma xícara de aveia em flocos, uma cebola média, 1,5 colher de chá de sal, 1/8 de colher de chá de pimenta, uma xícara de leite ou água, um ovo ligeiramente batido. Misture todos os ingredientes, coloque em uma forma de pão untada e asse em forno baixo, 150 graus por 45 minutos. Sirva quente ou frio. Uma lata de sopa de tomate concentrada é um bom acréscimo a todo bolo de carne moída. Nellie Murdoch abotoou a jardineira que ela usava apenas no jardim, já que o marido, Richard, preferia vê-la de saia. Pegou o maço branco e vermelho dos cigarros Lucky Strike, que estava em cima da mesa, e o bateu contra a outra mão. Em seguida, prendeu um cigarro fino na piteira de madrepérola e o acendeu. Por fim, se sentou em uma de suas cadeiras novas, azuis como um ovo de tordo, como um céu de verão sem nuvens, diante da mesa da cozinha, e fumou enquanto folheava a última edição do Ladies' Home Journal. Richard continuava a tentar convencê-la a trocar o cigarro por uma goma de mascar. Ele havia herdado um negócio de gomas de mascar do pai, o Richard Murdoch original. Ou, ao menos, a trocar por cigarros com filtro, sugerindo que eram mais saudáveis. Mas Nellie odiava todo aquele movimento constante de lábios quando se estava com gomas de mascar na boca e adorava os cigarros Lucky Strike. Ela gostava de como fumar alterava sua voz, tornando-a mais rouca e, com certeza, mais interessante quando cantava. Nellie tinha uma bela voz, embora, lamentavelmente, só usasse aquele dom na igreja ou no banho, ou para estimular o crescimento de suas flores. Os filtros dos cigarros prometiam acabar com a irritação da garganta, pelo menos era o que o médico dela e os anúncios de revista diziam, e Nellie não tinha o menor interesse naquilo. Ela parou na coluna "Este casamento pode ser salvo?" da revista e, enquanto tirava o pedacinho de tabaco grudado na língua, examinou os 3 pontos de vista, o do marido, o da esposa e o do terapeuta. O marido, Gordon, estava sobrecarregado com as responsabilidades financeiras e irritado porque a esposa não parava de gastar dinheiro com coisas como carnes caras para o jantar, claramente ignorando as preocupações dele. A esposa dele, Doris, se sentia ignorado pelo marido e pelo silêncio dele, então escolhia a carne cara para tentar deixá-lo feliz. Nellie se ajeitou na cadeira, cruzou as pernas e tragou profundamente o cigarro, enquanto imaginava que conselhos daria aquele casal que já levava o casamento em banho-maria havia mais de uma década. Para começar, diria à esposa para parar de cozinhar por uma semana para ver se aquilo ajudava a atenuar o estresse do marido. Depois, sugeriria ao marido que tentasse conversar com a esposa em vez de esperar que ela adivinhasse os pensamentos dele. Ela deu uma lida rápida no conselho do terapeuta, que dizia algo como: Doris deveria saber que os jantares caros só estavam tornando as coisas piores para o pobre e preocupado Gordon. E, por consequência, para ela também.
Não era de esperar que Gordon dissesse a Doris como se sentia. Ela simplesmente deveria saber, como toda boa esposa. Nellie, que era a senhora Richard Murdoch, havia pouco mais de um ano, bufou. Sentia-se solidária ao drama de Doris e Gordon, mas com certeza jamais escreveria um conselho daqueles. Desde o instante em que Richard, 11 anos mais velho do que ela, a descobrira em meio à aglomeração de um café-concerto e declarara que ela seria sua esposa, Nellie se sentira sortuda. Ele talvez não fosse o mais atraente dos homens, comparado com o marido das amigas dela, nem o mais atencioso, mas com certeza tinha seu encanto. Richard a tirara do chão naquela noite, literalmente, já que a levantara nos braços quando soubera que era o aniversário de 21 anos dela. Ele a enchera de champanhe e de adoração até Nellie estar tonta e encantada. Nos 2 anos que haviam se passado desde então, ela descobrira que Richard não era um homem sem defeitos. Será que existia uma coisa dessas? Mas era um excelente provedor e seria um pai atencioso. O que mais uma esposa poderia esperar do marido? Nellie apagou o cigarro e bateu a piteira para tirar a bituca. Então se serviu de um copo de limonada. Estava ficando tarde e ela sabia que logo precisaria começar a preparar o jantar. Richard pedira alguma coisa simples para aquela noite, já que estava com uma de suas dores de estômago. Ele sofrera muito com uma úlcera terrível uns 2 anos antes, que continuava a incomodá-lo de vez em quando. Nellie encontrara uma grande promoção de carne moída naquela semana e comprara o bastante para algumas refeições. Richard vivia dizendo que ela não precisava economizar tanto, mas Nellie fora criado para gastar com parcimônia, para ser econômica sempre que possível. Apesar do dinheiro da família de Richard, que agora era o dinheiro deles, já que a mãe de Richard morrera apenas 4 semanas depois do casamento, Nellie ainda gostava de uma promoção. Ela pegou na prateleira a Bíblia da mãe, o livro de receitas para a dona de casa moderna, a lombada já amaciada graças aos muitos anos de uso, as páginas cobertas de respingos e manchas de refeições passadas, enquanto cantava junto o último lançamento de Elvis Presley, Hound Dog, e dava goles em um copo de limonada. Folheou as páginas do livro de receitas até encontrar o que procurava, em uma página muito usada com a orelha dobrada. O título era Bolo de carne moída com aveia, com a anotação bom para a digestão, escrita na letra caprichada da mãe ao lado da lista de ingredientes. Nellie deixou o livro de receitas de lado, terminou a limonada e resolveu que era hora de cuidar do jardim. Antes que o dia escorresse inteiramente por seus dedos. Estava um calor terrível e teria sido inteligente usar um chapéu, mas ela gostava de sol batendo em seu rosto. A coleção de sardas que já acumulara naquele verão teria deixado a sogra horrorizada. A mãe de Richard valorizava uma pele imaculada em uma mulher. Mas a impossível de agradar Grace Murdoch já não estava mais por perto para ficar dando opiniões. Por isso, Nellie foi para o jardim sem chapéu. Ela adorava aquele jardim, e o jardim a adorava. Nellie era motivo de inveja na vizinhança, porque suas flores desabrochavam antes das de todos os vizinhos, e permaneciam vivas por muito tempo depois que eles eram forçados a cortar suas flores, o que os obrigava a admitir que, não importava o que fizessem, jamais teriam canteiros floridos como os de Nellie Murdoch. Embora todos ansiassem por conhecer seu segredo, Nellie alegava não ter segredo algum. Era apenas uma questão de dedicação para podar e arrancar ervas daninhas, e de saber quais flores gostavam do sol pleno e quais preferiam locais mais úmidos ou sombreados. Não havia nada de extraordinário naquilo, dizia ela, mas não era inteiramente verdade. Desde muito pequena, Nellie estava acostumada a trabalhar no jardim com a mãe, Elsie Swan, que passava mais tempo entre as plantas do que na companhia de seres humanos. Durante os meses quentes, a mãe de Nellie era uma mulher alegre, divertida e sempre presente na vida da filha. Mas, depois que as flores morriam, com o fim da estação ensolarada se transformando em uma massa de cobertura orgânica cobrindo o solo do jardim, Elsie se recolhia dentro de si mesma em um lugar que ninguém conseguia alcançá-la. Nellie passava a detestar aqueles meses escuros e frios, ainda detestava, e os olhos vidrados da mãe diante da mesa da cozinha, alheia ao modo como a filha se esforçava para tentar manter a casa em funcionamento. Isso tudo para evitar que o pai, que não prestava para nada, as deixasse, como o avô de Nellie fizera com a mãe dela e a avó anos antes. Elsie ensinou à filha tudo o que sabia sobre jardinagem e culinária, durante aqueles lampejos de animação entremeados aos humores sombrios que tinha. Por algum tempo, as coisas pareciam bem, já que Elsie sempre voltava ao seu jeito normal de ser depois que a neve derretia e os dias ficavam mais longos. Nellie e a mãe eram uma dupla inseparável, principalmente depois que o pai dela partiu, pois achou que a animação de uma mulher mais jovem e menos complicada atenderia melhor às suas necessidades. O suor escorria entre os seios de Nellie, bem sustentados pelo sutiã, e empoçava no umbigo e nas dobras atrás dos joelhos. Ela pensou que talvez fosse mais adequado vestir um short e chegou a considerar a possibilidade de subir para trocar a jardineira.
Não importa, pensou. Esse calor é bom para mim. Ela cantarolou baixinho para as plantas, parando para acariciar as pétalas tubulares de cor magenta da monarda que tinha acabado de desabrochar, uma favorita dos beija-flores. Nell, minha menina, até mesmo uma planta precisa de um toque gentil, de uma canção gentil, dizia a mãe dela. Nelly não tinha o dedo tão verde quanto o de Elsie, mas aprendera a amar suas flores tanto quanto a mãe amava as delas. Depois de arrancar as ervas daninhas e de mimar as plantas, Nell colheu alguns raminhos de erva, esfregou uma folha de salsinha entre os dedos enluvados e levou-a ao nariz, sentindo o cheiro verde, vivo e delicioso. De volta à cozinha, Nelly lavou e picou a salsinha e a acrescentou à mistura de carne moída, assim como um punhado do tempero de ervas secas preparado por ela. Nelly cultivava as ervas na horta, deixava secar e as guardava em um pote para queijo ralado com tampa de furinhos. Foi checando de vez em quando a receita do bolo de carne para garantir que não estava se esquecendo de nada. Apesar de já ter feito aquela receita dezenas de vezes, Nelly gostava de seguir cada passo com precisão. Sabia que assim conseguiria um bolo de carne perfeitamente dourado no topo e suculento por dentro, exatamente como Richard gostava. Nelly esperava que o estômago do marido tivesse melhorado ao longo do dia, já que ele mal conseguira tomar o café da manhã. Talvez um chá de erva doce e hortelã ajudasse, gelado, porque Richard não gostava de bebidas quentes. Ela cantarolou junto com o rádio enquanto picava algumas folhas de hortelã, torcendo para que o marido não se atrasasse mais uma vez para o jantar. Ela tinha uma notícia maravilhosa e mal podia esperar que ele chegasse. Capítulo 5. Ser uma esposa bem-sucedida é uma carreira por si só que exige, entre outras coisas, as qualidades de uma diplomata, de uma mulher de negócios, de uma boa cozinheira, de uma enfermeira profissional, de uma professora, de uma parlamentar e de uma diva. Emily Mudd, O Melhor Papel da Mulher. Reader's Digest, 1959. Alice, 26 de maio de 2018. A cabeça de Alice doeu com um bip estridente do caminhão em movimento enquanto ele dava ré na entrada de carros. A entrada de carro deles, longa o bastante para ordenar 2 carros, 3 se os para-choques estivessem colados. Apenas algumas horas antes, ela e Nate haviam feito várias viagens do apartamento deles no 8º andar até o caminhão de mudança, enchendo-o com seus pertences do dia a dia, que haviam ficado espremidos como blocos de Tetris no apartamento em Murray Hill, mas cabiam facilmente na traseira do caminhão com espaço de sobra. Na noite anterior, a última deles em Manhattan, a melhor amiga de Alice, Browning, tinha dado uma festa de despedida para eles. A amiga se vestira toda de preto, incluindo um chapéu de funeral com um véu de renda que havia conseguido em um brechó. — O que foi? Estou de luto, disse ela, amuada, quando Alice se espantou com o chapéu. Browning, às vezes, era melodramática. Quando as duas dividiram um apartamento, ela havia ligado para a emergência quando vira um rato saindo de trás do forno, mas conhecia Alice melhor que ninguém, e Alice entendeu que, embora o chapéu fosse um pouco exagerado, o sentimento era sincero. Um ano antes, Alice teria rido da ideia de trocar a cidade pelo campo, mas as coisas e as pessoas mudam. Ou, como no caso de Alice, as pessoas cometiam um pequeno erro de julgamento, ferravam completamente com a própria vida, então não tinham outra escolha a não ser se mudar. Ela segurou o rosto da amiga entre as mãos e disse: — Eu não morri. Vou estar ali, em Greenville, certo? Mudar é bom. Ela engoliu as lágrimas quentes e torceu para que seu sorriso largo escondesse a preocupação que sentia. Browning, que a conhecia muito bem, repetiu: mudar é bom. E, de todo modo, esta cidade é superestimada. Então, ela sugeriu que ficassem bêbadas. E foi o que aconteceu. Por volta da meia-noite, as duas escaparam da sala de estar lotada de Browning, onde os amigos estavam colados uns nos outros no espaço úmido e apertado, e dividiram o último gole de uma garrafa de tequila na escada de incêndio, até que as palavras de Alice passaram a sair arrastadas e Browning dormiu com a cabeça no colo da melhor amiga. Sendo assim, depois de o alarme tocar muito cedo, de alguma ânsia de vômito e de menos café do que ela precisava, Alice estava de mau humor, sentindo a língua grossa e queria que o caminhão parasse de apitar. Ou, talvez, o que ela realmente quisesse fosse se deitar na entrada de carros cheias de mato e de ervas daninhas e deixar o caminhão atropelá-la, acabando de vez com a ressaca. Alice riu, imaginando como Beverly contaria uma história desse tipo para os próximos compradores em potencial da casa. — O que é tão engraçado? Perguntou Nate, cutucando Alice. — Nada. Ela balançou a cabeça. — Não acredito que estamos aqui. Nate olhou de relance para ela. — Tudo bem? — Tudo, se não levarmos em consideração que a minha cabeça parece prestes a explodir. Coitadinha. Nate passou um braço ao redor dos ombros dela e deu um beijo em sua têmpora. Então, acariciou o rosto de Alice com a mão livre e apertou os olhos contra o sol forte.
Seus óculos escuros estavam no alto da cabeça, mas ele pareceu não se lembrar disso. Também estou com uma ressaca e tanto. Felizmente, o caminhão parou e o alerta da marcha ré ficou em silêncio. Alice ajeitou os óculos de sol no rosto do marido. Você acha que a gente pode pagar a eles para desempacotar tudo? Aí a gente pode ir para a cama? Acho melhor economizarmos nossos trocados, respondeu Nate, e Alice sentiu uma pontada de culpa, apesar do tom gentil do marido. Nate ganhava bem, seu salário era muito maior do que o de Alice jamais havia sido, e talvez jamais viesse a ser, e passaria a ganhar significativamente mais depois de fazer o próximo e último exame atuarial, em alguns meses. Além disso, ele era um investidor responsável e era econômico, mas por hora seria apenas o contra-cheque dele que daria conta de todas as despesas. Você está certo, concordou Alice e ficou na ponta dos pés para beijá-lo. Eu já mencionei o quanto te amo, mesmo que você tenha se esquecido de escovar os dentes essa manhã? Nate tapou a boca com a mão, rindo baixinho, e Alice afastou a mão. Eu não me importo. Ela gritou quando ele a curvou para trás e os dois se desequilibraram. Alice procurou alguma coisa em que se agarrar para não cair, mas acabou segurando na haste dos óculos de Nate e arrancando-os do rosto dele. Na ânsia de não deixar os óculos caírem, Nate deixou Alice cair na calçada. Eles acabaram deitados um do lado do outro. E Alice ria tanto que não conseguia fazer nenhum som. Você está bem? Perguntou Nate e aconchegou a cabeça dela para que não encostasse no cimento. Ele sorriu quando viu que Alice estava se contorcendo de tanto rir, não de dor. De um modo geral, sim, murmurou Alice. Então sorriu e colocou os óculos de sol de volta no rosto dele. Nate a levantou e os dois estavam tirando pedacinhos de cascalho das calças jeans quando o Lexus de Beverly estacionou. Ela saiu do carro, desta vez com pulseiras prateadas tilintando no braço quase nu. A pele sobre o braço balançou quando ela acenou, e Alice levou a mão aos próprios braços, checando discretamente quanta pele conseguia apertar, e fez uma anotação mental para fazer algumas flexões mais tarde. Ali, Nate, oi! Beverly carregava um pacote na outra mão, e o excesso de celofane transparente se projetava em todas as direções, acima da fita amarelo clara, amarrada ao redor. Hoje é o grande dia, vocês devem estar muito empolgados. Beverly sorriu e empurrou a cesta na direção de Alice, que não estava preparada para o peso e quase a deixou cair. Ei, cuidado! Avisou Beverly e colocou a mão por baixo da de Alice para apoiar. Tem uma bela garrafa de vinho aí dentro que você não vai querer desperdiçar nessas flores. Dentes de leão se projetavam das rachaduras no calçamento. Beverly talvez fosse igualmente inútil no jardim, já que chamava aquelas ervas daninhas de flores. Obrigada, Beverly. Alice segurou o presente com mais força. Uma ponta do celofane arranhou seu queixo e ela ajeitou a cesta na dobra do cotovelo. Não precisava. Beverly dispensou o agradecimento com um gesto de desdém. Não seja boba, hoje é um grande dia. Ela entregou as chaves da porta da frente a Nate. Acho que vocês vão ser muito felizes aqui. Muito mesmo. Capítulo 6. Cabe a você conquistar o pedido de casamento, promovendo uma campanha digna e sensata com o objetivo de ajudá-lo a descobrir por si mesmo que o matrimônio, e não a vida de solteiro, é a pedra fundamental de uma vida plena e feliz. Elise Michael. Como fazê-lo pedir em casamento. 1951. Alice. Alice e Nate estavam na cama do quarto principal ainda pouco familiar, ligeiramente bêbados depois de terminar a garrafa de vinho dada por Beverly. Eles se deitaram embaixo de um edredom, direto no colchão, que por sua vez tinham deixado no chão mesmo, já que estavam cansados demais para montar a cama. A única luz vinha de uma luminária conectada à tomada na parede oposta. O corpo de Alice doía, cada músculo, do couro cabeludo aos pés, implorava por uma massagem ou, no mínimo, por um banho quente. Ela se lembrou da banheira cor de amêndoa com a borda enferrujada e chegou à conclusão de que um banho de chuveiro bastaria para aquela noite, se conseguisse reunir energia para tanto. Ainda não havia cortinas nas janelas, e sem o brilho do tráfego e das centenas de quadrados iluminados das janelas dos prédios vizinhos, estava incrivelmente escuro do lado de fora da casa, e silencioso, muito silencioso. Alice se lembrou da caixa que tinha deixado na porta do quarto mais cedo e abandonou com relutância o calor da cama para tatear até ela. Tenho uma coisa para você, disse ao marido. É só uma bobagemzinha, portanto não fique muito animado. Ela tirou de dentro da caixa grande de papelão um pacote retangular, embrulhado com papel de presente e amarrado com um laço dourado. Então, se acomodou em cima do edredom com as pernas dobradas por baixo do corpo, de modo que a camisola cobrisse os joelhos para protegê-la do frio, e entregou a caixa a Nate com um sorriso. Feliz casa nova, meu amor. Ele pareceu surpreso e ajeitou o corpo para se sentar ao lado dela enquanto pegava a caixa. Como assim? Eu não comprei nada para você? Alice o encarou com uma expressão de incredulidade. Você comprou uma casa para mim. Nós compramos esta casa. Nate esfregou o queixo no pescoço de Alice. A barba, por fazer, parecia uma lixa fina, e deu um beijo delicado. Ela não corrigiu o marido. Não lembrou que haviam sido principalmente as economias dele que garantiram o pagamento.
Abre, disse Alice. Nate sacudiu o pacote e alguma coisa pesada fez barulho lá dentro. Ele ergueu as sobrancelhas, abriu o laço e então o papel de embrulho. Depois de levantar a tampa da caixa branca, Nate afastou para o lado o papel de seda que Alice havia colocado em volta do presente e deu uma gargalhada. Gostou? Perguntou Alice sorrindo. Ele deu um beijo nela e mais outro. Adorei! Ele segurou o cabo de madeira polido com a mão direita e fingiu que estava martelando um prego no ar na frente deles. É perfeito! Nate passou os dedos pelo cabo do martelo rústico, no qual Alice havia mandado gravar Sr. Hale na madeira. Fico feliz porque eu meio que tenho uma peça igual. Ela voltou a enfiar a mão na caixa ao lado da porta e pegou o próprio martelo, idêntico, só que com o Sr. Hale gravado no cabo. Você é demais, murmurou Nate, ainda sorrindo. Obrigada. Agora vamos torcer para eu não quebrar muitos dedos. Digo mesmo. Alice riu e fez uma pausa rápida antes de acrescentar. Talvez isso seja demais para nós, você sabe. Sim, eu sei, mas pelo menos vamos afundar juntos. Ele tirou o martelo das mãos de Alice e o colocou no piso junto ao colchão. Podemos batizá-los amanhã. Ele a empurrou para trás, deitando-a, enquanto levantava a camisola dela até suas mãos encontrarem a pele nua. Alice estremeceu por causa do frio do quarto e das cócegas provocadas pelo polegar de Nate, que passeava preguiçosamente ao redor de seu umbigo. A gente vai construir uma vida aqui, meu amor, murmurou Nate, e eu vou cuidar de nós dois. Nate Hale e Alice Livingston se conheceram no Central Park, no meio da pista de corrida ao redor do reservatório. Ele vinha correndo na direção dela, mas Alice não o viu, já que estava tentando freneticamente limpar o cocô de cachorro da sola dos tênis. Nate era um corredor de verdade. Ele tinha um relógio com GPS, uma camiseta antitranspirante com faixas de fita refletora nas costuras, um daqueles cintos de lycra com lugar para as garrafas d'água e o andar saltitante de alguém que achava que correr não era esforço algum. Alice estava em sua segunda tentativa. Embora, mais tarde, ela viesse a gostar, naquele dia em particular, Alice odiava tudo o que se relacionava a correr. Quando Nate reparou em Alice, ela estava pulando em um pé só, segurando entre os dedos o tênis sujo pendurado pelos cadarços, o braço estendido. Tá tudo bem? Nate diminuiu o ritmo e se aproximou dela. Ele era bonito, com cabelos cheios que prometiam permanecer daquele jeito por pelo menos mais algumas décadas. Cílios longos e escuros, corpo esguio e, para arrematar, um abdômen definido, que foi difícil não notar. Primeiro, quando ele levantou a camisa para enxugar o suor dos olhos, e mais tarde, naquele dia, bem de perto, já no quarto de Alice. Eu pisei numa coisa. Ela conteve a ânsia de vômito. Me dá aqui. Nate estendeu a mão e Alice lhe passou o tênis com prazer. Ele caminhou alguns metros até uma faixa verde de grama embaixo de uma árvore. A propósito, sou Nate. Apresentou-se por cima do ombro, enquanto ela o seguia mancando, apoiando apenas os dedos do pé descalço. E eu apertaria sua mão, mas bem... Ele sorriu e Alice reparou nos belos dentes. Alice, se apresentou ela. E obrigada. Você me salvou de colocar o meu café da manhã para fora. Nate agachou e ficou deslizando a sola do sapato dela para frente e para trás na grama, os gestos firmes, como se soubesse o que estava fazendo. Alice ficou por perto esperando, já decidida a voltar para casa apenas com um pé calçado, porque, obviamente, o tênis que estava nas mãos de Nate iria para a lata de lixo mais próxima. Depois de inspecionar o solado, Nate o esfregou mais um pouco na grama e pegou uma das garrafas em miniatura no cinto para jogar água onde havia ainda sujeira. Quando a água suja começou a escorrer da sola de borracha, Alice se virou para o lado e vomitou na grama. Para seu profundo embaraço, não tinha conseguido manter no estômago os poucos goles de Gatorade que havia tomado e meia banana que tinha comido antes de sair de casa. 15 minutos depois, os dois estavam sentados em um banco próximo. Alice, com os dois pés calçados, Nate tinha feito um excelente trabalho de limpeza, tomando um picolé que ele havia comprado em um carrinho, com o intuito de colocar algo de volta no estômago dela. Então, me conta, Alice, quais são as 3 coisas que eu deveria saber sobre você? Além de saber que cocô de cachorro me faz vomitar? Nate riu e Alice ficou envergonhada. Aliás, desculpa por aquilo. Tudo bem, disse Nate e deu uma lambida no picolé que derretia rapidamente já que o dia ficava mais quente. Você fez a corrida de hoje ficar muito mais interessante. Ele sorriu e Alice, embora constrangida por causa do estômago fraco, gostou do flerte brincalhão. Então, 3 coisas? Perguntou ele. Primeira, eu trabalho com relações públicas e trabalho muito, mas adoro. Segunda, eu não sou exatamente uma corredora, por mais que possa parecer. Ela indicou com um gesto os tênis e os shorts de corrida. Na verdade, essa é só minha segunda corrida. E o que você está achando? Você quer ser uma corredora, Alice? Qual é o seu sobrenome? Livingston. E ainda não decidi, ela riu. Eu não contaria a corrida de hoje como um grande sucesso. E a terceira coisa? Nate já havia terminado o picolé. Ele se recostou no banco, ainda com um palito de madeira entre os dentes, e observou com atenção, com muita atenção. Alice enrubesceu diante daquele olhar, sentindo um calor percorrer seu corpo que não tinha nada a ver com a umidade do clima ou com seu esforço anterior.
3. Eu não costumo tomar picolés com homens desconhecidos no Central Park. Nate sorriu e foi lindo de se ver. Preciso dizer que essa foi a primeira vez que comprei picolé para uma mulher que vomitou aos meus pés, então acho que estamos em um território desconhecido. Engraçadinho, murmurou Alice, rindo. Ela tentou tomar o sorvete antes que ele derretesse, mas fracassou, e a viscosidade açucarada se espalhou por suas mãos. Nate pegou mais uma de suas garrafas de água e disse: Estende as mãos. Alice obedeceu, ele esguichou a água e depois levantou a camiseta para secar as mãos dela. O toque se demorou um instante a mais. Então ele sorriu, desviou o olhar e se ocupou em guardar a garrafa de volta no cinto de corrida. Não sei se você quer dar outra chance a esse negócio de correr. Entendo que o incidente com o tênis pode ser um impedimento, comentou Nate com uma expressão tão séria que fez Alice rir e logo se encolher e levar a mão ao estômago dolorido. Mas estou sempre por aqui, pelo menos algumas vezes por semana, e teria o maior prazer, você sabe, em dar algumas dicas se você estiver disposta a se arriscar. Você está me convidando para correr, Nate? Espera, qual é o seu sobrenome? Ele estendeu a mão para apertar a dela. Nate Hale, corredor, analista atuarial, que é uma forma elegante de dizer que trabalha com números e, de modo geral, um cara legal, com um fraco por resgatar donzelas em perigo. Meia hora depois, os dois estavam nus, colados um ao outro embaixo do chuveiro de Alice. Os tênis de corrida largados ao acaso na porta da frente e uma trilha de shorts, camisetas e um top esportivo e uma calcinha levando ao banheiro. Alice não costumava convidar caras que acabara de conhecer para ir ao apartamento dela, mas Nate era diferente. Ela soube disso assim que o conheceu. Não demorou muito para que Alice passasse a maior parte das noites na casa de Nate, de tal forma que Browning perguntou para a amiga se deveria encontrar outra pessoa com quem dividir o apartamento. A pergunta foi feita com um certo mau humor, já que até conhecer Nate, Alice sempre dizia que não era do tipo que se envolvia em relacionamentos sérios, e como se sentia da mesma forma, Browning as imaginava morando juntas por muitos anos. Alice tinha conhecido Browning Murphy alguns anos antes. As duas haviam sido contratadas como profissionais júniores de relações públicas com apenas uma semana de diferença, e tinham se unido por causa do medo e da idolatria pela chefe delas, Georgia Whittington. Embora Alice se achasse ambiciosa, Browning era absurdamente ambiciosa. Para ela, Georgia e a empresa eram apenas degraus, e ela tinha um cronograma totalmente traçado para avançar no grupo Whittington, ou partiria sem olhar para trás. Quando a promoção prometida por Georgia não aconteceu, Browning perdeu demissão. Ela implorou a Alice, com quem já dividiu o apartamento, para fazer o mesmo, mas Alice não queria desistir do cargo, agora sênior, e esperava ser recompensada em breve pelo trabalho árduo e pela lealdade. Pouco tempo depois, Browning estava ganhando o dobro do salário máximo que Alice conseguira receber e tinha o cobiçado título de diretora de divulgação de uma empresa concorrente. Vai ser difícil encontrar alguém que entenda as minhas necessidades, dissera Browning, segundo Alice, que havia dado uma passada no apartamento para pegar algumas coisas que queria levar para a casa de Nate. Outra pessoa pode querer usar o forno para, assar um frango. Alice abraçou a amiga. Browning usava o forno para guardar o excesso de sapatos. Você está toda acomodada. Browning se sentou com tudo na cama de Alice e ficou olhando enquanto a amiga guardava alguns conjuntos de lingerie na mochila de viagem. Estou com saudade da Alice divertida. Ela sempre fazia eu me sentir melhor em relação às minhas escolhas. Essa Alice ainda está aqui. Você está exagerando, Brown. Sim, estou namorando, mas ainda sou sua melhor amiga e nunca vou abandonar você. Não se preocupe. Tudo bem, resmungou Browning, enquanto ajudava Alice a dobrar algumas camisetas. Mas se você começar a agir comigo como as mulheres daquele filme Mulheres Perfeitas... Poucos meses depois, Alice foi morar oficialmente com o Nate, e 6 meses depois, durante uma corrida matinal pelo parque, Nate a pediu em casamento. Ao lado do mesmo banco onde haviam tomado picolé juntos. Ele tirou o anel de diamante do minúsculo bolso interno com o zíper do short de corrida e se ajoelhou, fazendo com que uns transeuntes aplaudissem e aos gritos dessem parabéns aos dois. Alice amava Nate profundamente. A princípio, o sentimento era assustador, porque a pegara desprevenida e sua experiência anterior não a havia preparado para aquilo. Seu último relacionamento sério tinha sido com um colega, Bradley Joseph, que era charmoso, bem-sucedido e gostava muito dela, mas que também, no final das contas, era um cretino controlador. No começo, eram coisas pequenas.
Ele reclamava do comprimento do vestido, muito curto, da cor do batom, muito forte, ou ficava chateado com a única noite por semana em que Alice saía para beber com os amigos do trabalho, sugerindo que ele estava levando o relacionamento deles mais a sério do que ela. Além disso, Bradley nunca perguntava sobre o trabalho dela, preferia falar sobre os próprios sucessos profissionais. Em um primeiro momento, Alice não deu muita atenção àquilo e preferiu atribuir o comportamento ao fato de Bradley ser um cara confiante, com um ego um pouco inflado e que, portanto, não havia nada com que se preocupar. Até ele abrir um buraco na parede do apartamento de Alice, com um soco, a poucos centímetros da cabeça dela, depois que ela disse que não poderia ir ao casamento do irmão dele porque estava com 40 graus de febre. Alice terminou com ele na hora, mas Bradley a desanimou em relação ao sexo oposto de tal forma que ela não saiu com ninguém por mais de um ano, até conhecer Nate. O que me fez aceitar o pedido de casamento de Nate? É simples, na verdade. A vida com Nate é melhor do que a vida sem ele, disse Alice na recepção do casamento, segurando uma taça de champanhe gelada em uma das mãos e a mão de Nate na outra. Ele a beijou, os lábios úmidos de champanhe, enquanto os convidados aplaudiam com lágrimas nos olhos, e Alice pensou, nunca vai haver um momento mais perfeito do que esse. Capítulo 7. Nellie, 15 de setembro de 1955. Cookies com gotas de chocolate. 1 xícara de manteiga ou margarina amolecida, 3/4 de xícara de açúcar mascavo, 1/4 de xícara de açúcar, 2 ovos, 1 colher de sopa de leite, 1,5 xícaras de farinha de trigo, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, meia colher de chá de cravo moído, 1/4 de colher de chá de sal. 1 xícara de chocolate meio amargo picado, 1/4 de xícara de coco ralado. Bata a manteiga, adicionando os 2 tipos de açúcar aos poucos até incorporar. Bata os ovos com o leite e acrescente a mistura de manteiga. Em um recipiente à parte, junte a farinha, o bicarbonato, o cravo e o sal, e também acrescente a mistura de manteiga. Pique o chocolate em pedaços pequenos e junte a massa com o coco. Com 1 colher de chá, pegue um pouco da massa e passe para um tabuleiro untado, deixando cerca de 5 centímetros de distância entre uma colherada e outra. Asse em forno médio a 180 graus por 12 a 15 minutos. Nellie colocou a fornada de cookies no banco de trás do Studebaker amarelo de 2 portas. O carro tinha sido escolhido por Richard, mas ele deixara Nellie escolher a cor, que a fazia se lembrar das rosas amarelas híbridas do jardim da mãe, e entrou no carro. Ela passou as mãos pelo vestido preto para alisar os vincos, ajustou as luvas e ficou sentada ali, irritada, enquanto esperava por Richard. Os dois haviam discutido a manhã toda, ele exigindo que ela ficasse em casa. Mulheres grávidas jamais deveriam comparecer a funerais. E Nellie retrucando que não faria uma coisa daquelas. Estava absolutamente saudável e não perderia o funeral de Harry Stuart por causa de uma das superstições bobas da falecida sogra. O que as pessoas pensariam? Perguntou Nellie, porque Richard era do tipo que se preocupava com a opinião alheia. E saiu pisando firme em direção ao carro, os cookies na mão, deixando-o sem escolha a não ser segui-la. Quando Richard parou na frente da igreja, Nellie examinou o grande grupo de pessoas vestidas de preto reunidas para o funeral. Harry Stuart era um dos melhores vendedores de Richard e tinha morrido no trem, a caminho do trabalho na manhã de sexta-feira anterior. Ele estava sentado, embora caído para o lado e encostado na parede interna do trem, como se estivesse dormindo profundamente. Foi só quando o trem freou com força, jogando Harry no colo de outro passageiro, que alguém se deu conta de que havia algo de errado. Harry tinha 36 anos, um ano mais velho que Richard, e era pai de 4 filhas pequenas. Ataque cardíaco, disse Richard, mais abalado do que Nellie jamais o vira. Provavelmente o marido estava se imaginando no lugar de Harry, sua morte passando despercebida por algum tempo enquanto outros passageiros liam jornais, fumavam cigarros e conversavam sobre banalidades. O medo nublou os olhos de Richard durante toda a semana enquanto ele lidava com os funcionários chocados e ajudava a viúva de Harry a organizar o funeral, que ele fez questão de pagar do próprio bolso. Nellie tentou imaginar como teria sido se a vítima de um ataque cardíaco fulminante naquele trem fosse Richard. Ela estaria de pé nos degraus da igreja como a esposa de Harry, Maud, estava agora? Estaria pressionando um lenço bordado comprado no bazar de igreja contra os olhos inchados e desolados? Mas Nellie não conseguiu se colocar naquele lugar, não porque ela não pudesse imaginar a dor, mas porque ela e Maud Stuart tinham pouco em comum. As 4 filhas de Maud estavam enfileiradas ao lado da mãe como bonecas russas, da mais velha à mais alta, e mais alta a mais nova, uma garotinha de 4 ou 5 anos ao que parecia. Maud fora sábia ao escolher o marido. Harry tinha sido um homem gentil, que amava as filhas, a esposa e Deus. Nessa ordem.
Nelly o encontrara apenas algumas vezes, mas percebera a ternura em seus olhos na mesma hora em que foram apresentados, além do fato de ele nunca andar na frente da esposa, mas sempre ao lado dela. Nelly olhou de relance para Richard ao seu lado no carro, observando sua expressão severa, e sentiu um mal-estar contorcer suas entranhas, como um verme. Ele enfiou a mão dentro do paletó, no lado esquerdo do peito, e sua expressão se tornou mais carregada. — Você está bem? Perguntou Nelly. Richard a ignorou, saiu do carro e abriu a porta para ela. Nelly deu o braço a ele e os dois caminharam lado a lado em direção à viúva Stuart e suas filhas tristes, alinhadas como bonecas russas nos degraus da igreja. Nelly cravou as unhas brilhantes na palma das mãos durante o funeral, mas sua respiração se estabilizou assim que eles saíram pelas portas pesadas da igreja. Detestava funerais. Mal conseguia suportar como aqueles que ficaram para trás faziam o luto parecer banal e previsível. Rostos sombrios, murmúrios baixos de consolo e lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto vermelho e lenços de linho cerrados nos punhos para secá-las. Durante toda a cerimônia, Nelly achou que ouvira um lamento torturado explodindo de uma das primeiras fileiras, provando a importância da vida do morto. De vez em quando se ouvia um suspiro ou soluço irregular, talvez uma vertigem ocasional, e Nelly ficara feliz com isso. Apreciar uma demonstração tão evidente se fosse ela naquele caixão na frente da igreja. Mas os funerais não eram para os mortos, e sim para os vivos. Após o enterro, eles se dirigiram até a casa dos Stuart. Nelly olhou para a bandeja no banco de trás. Os cookies meticulosamente dispostos em fileiras perfeitas. Richard havia questionado a contribuição deles para a ocasião, sugerindo que os cookies não eram substanciais ou impressionantes o bastante. Você cozinha tão bem, Nelly, dissera ele, mas ela sabia que o marido realmente queria dizer. Ele não achava que os cookies passavam a mensagem certa em relação aos Murdoch. Mas Richard não sabia nada sobre alimentar quem estava triste. Aquilo era trabalho das mulheres. Nem como um simples cookie de chocolate era capaz de melhorar o humor de uma pessoa. Além disso, Nelly já havia levado uma travessa com um frango gratinado para Maud deixar na geladeira quando fora ao velório na noite anterior, sem Richard, que estava mais uma vez com dores de estômago. A quarta vez naquela semana. Ele prometera a Nelly que se consultaria com o Dr. Johnson em breve, mas quando ela voltara a pressioná-lo, o marido retrucara que não era da conta dela. Não era da conta dela. Ela era esposa dele. Seria da conta de quem, então? Ainda no carro, Nelly imaginou quantas travessas de pratos salgados, bandejas de frios e gelatinas salgadas enfeitariam a mesa de jantar de Maud e teve certeza de que os cookies seriam bem-vindos. Todo mundo se sente melhor depois de comer chocolate, era o que a mãe dela sempre dizia. Já na casa dos Stuart, que estava lotada com as pessoas que haviam comparecido ao funeral, Richard se manteve ao lado de Nelly, a mão firme em suas costas. Eles encontraram Maud descansando em uma poltrona na sala de estar, com uma grande foto da família Stuart na mesa ao lado dela, os sorrisos incrivelmente idênticos. — Ah, Dick, Nelly, obrigada por virem, disse Maud, a pele do rosto pálida e flácida. E obrigada mais uma vez pelo frango, Nelly. Sentimos muito a sua falta, Dick. Está se sentindo melhor? Richard ficou tenso ao lado de Nelly, os dedos beliscando a pele da cintura dela através do vestido. Ela sabia que era melhor não se afastar da mão dele. — Estou ótimo, respondeu Richard, a voz mais alta que o necessário, como se para provar o que dizia, e sorriu calorosamente para Maud. Harry era um grande homem. É uma pena o que aconteceu, uma pena mesmo. Por favor, aceite as nossas mais profundas condolências. Você e suas meninas. E Maud, se precisar de alguma coisa, não hesite em pedir. Harry era uma parte importante da família Murdoch. Eles trocaram amabilidades por mais de um minuto, como se faz nessas ocasiões, antes de seguirem para a sala de jantar sob o pretexto de preparar um prato de comida. — Você não deveria ter comentado com Maud Stuart sobre o meu mal-estar, sussurrou Harry irritado no ouvido da esposa. Nelly manteve o sorriso no rosto enquanto caminhava em direção à mesa, notando com grande satisfação que restava apenas metade dos seus cookies. Mas aquela bolha de satisfação estourou assim que eles encontraram um canto tranquilo, onde se sentaram com os pratos de comida que mal tocaram, e Richard começou a atacá-la novamente. — Era para você ter falado que eu tive uma emergência na fábrica. Uma emergência na fábrica. O negócio de Richard era produzir gomas de mascar. Que emergência poderia ter acontecido? Além disso, o velório estava cheio de funcionários dele que sabiam tão bem quanto ela que nenhuma emergência havia acontecido. Me desculpe, eu esqueci. Esqueceu? Richard pressionou a borda do prato com força contra o peito dela. Doeu, e Nelly se afastou por instinto, mas acabou batendo com o cotovelo no encosto da cadeira. Seu prato se inclinou e uma porção de gelatina salgada caiu no tapete. Santo Deus, disse Nelly. Ela pousou o prato e se agachou para limpar a sujeira. Deixa a filha deles fazer isso, Nelly. Richard quase murmurou, mas não havia como não reconhecer aquele tom de voz. Ela sentiu o coração disparar ao se levantar e apoiou o guardanapo sujo no prato intocado. Está na hora de ir embora. Não podemos ir embora agora, Richard, retrucou Nelly baixinho. Acabamos de chegar. Diga que não está se sentindo bem. Isso é esperado no seu estado. Muito bem. Ela começou a se encaminhar na direção de Maud, mas parou quando percebeu que o marido não a seguia. Você não vem? Vou pegar o carro.
Ele cerrou os lábios com força, como fazia quando estava com raiva, uma expressão que Nelly passara a conhecer muito bem nos últimos meses, quando Richard, que havia conhecido no café-concerto, havia desaparecido, deixando no lugar um homem mal-humorado e inconstante. Ela estava prestes a se desculpar novamente por revelar o mal-estar deles e a Maud, mas um dos gerentes da fábrica colocou a mão no ombro de Richard, que se virou para cumprimentar o homem com um sorriso pronto e um aperto de mão confiante. A facilidade com que ele mudava de humor ainda surpreendia. Nelly aproveitou a oportunidade para ir até Maud se desculpar. Acho que fiquei tempo demais de pé e está me dando um pouco de tontura, então Richard está insistindo para que eu vá me deitar. Maud mostrou-se gentilmente preocupada, sugeriu uma caneca de leite quente com noz moscada e usar um travesseiro para lhe levar os pés. Parece perfeito. Nelly deu um sorriso caloroso. Por favor, me chame se precisar de alguma coisa, Maud. Estou a uma curta distância de carro daqui. Você é muito gentil, Nelly. Maud segurou as mãos dela e olhou ao redor. Onde está Dick? Ele foi pegar o carro. Ele é um bom homem, declarou Maud, deixando a inveja e a melancolia atingirem suas palavras. Ela enxugou algumas lágrimas. Você tem muita sorte, Sua voz falhou e Nelly apertou com carinho as mãos entrelaçadas da mulher à sua frente. Não deixe ele escapar, está ouvindo? Nelly garantiu a Maud que cuidaria disso e foi embora, aproveitando para respirar fundo assim que saiu da casa dos Stuart. Mas seus pulmões se encheram com menos facilidade quando Richard estacionou na calçada, o marido amoroso, o bom homem que ela teve a sorte de ter. Não deixe ele escapar, está ouvindo? Richard fez uma cena para ajudar Nelly a entrar no carro, e ela entrou no jogo como sabia que ele esperava que ela fizesse. Apoiou-se nele para provar quanto estava tonta, enquanto o marido a conduzia gentilmente até o carro, o braço passado com preocupação ao redor de seus ombros. Aquele cuidado amoroso certamente foi notado por alguns olhos curiosos de dentro de casa. Aquele era o Richard que Nelly havia conhecido, o homem de quem sentia falta, e ela se permitiu desfrutar do apoio dele, mesmo que apenas por um momento. Depois que acomodou Nelly no carro e partiram, o humor de Richard voltou a ficar sombrio. Nelly percebeu a mudança como uma brisa fresca que sabemos que está chegando, mas mesmo assim nos faz estremecer quando atinge a pele. Richard não falou nada, nem olhou na direção dela. Então Nelly soube que ele passaria a noite emburrado, que a repreenderia de novo e que depois de 1 ou 2 uísques resolveria perdoá-la e voltaria a agir como o bom marido que acreditava ser. Ela desejou poder voltar no tempo, para o início daquela manhã, quando acordara com Richard beijando sua testa com suavidade e acariciando com a palma da mão a pequena elevação de seu ventre. Um homem com 2 faces, o Richard dela. Nelly estava olhando pela janela, pensando no jantar e se conseguiria descongelar as costeletas de porco a tempo, quando Richard esticou o braço e cravou os dedos em sua coxa. Ai! Ela ficou chocada com um aperto repentino e doloroso. Richard, por favor, você está me machucando. Ele não olhou para ela, os dedos ainda firmes ao redor da perna fina da esposa. Meus funcionários não podem pensar que estou doente, Nelly. Eu já pedi desculpa. Eu não tive a intenção de causar problemas. Agora, por favor, solte a minha perna. Mas ele cravou os dedos mais fundo, apertando como se tentasse fazer os ossos saltarem da pele. Nelly sabia que ficaria com um hematoma ali no dia seguinte, embora bem disfarçado sob a saia e a jardineira para que ninguém mais visse. Richard nunca batera nela abertamente, mas aquele não era o primeiro hematoma que deixava em sua pele desde que se casaram. Desde que soubera que ela estava grávida, o marido não a tocara com raiva. E Nelly acreditara de um jeito ingênuo que as explosões raivosas anteriores e os dedos brutos ainda tinham sido por causa da frustração que ele sentia por ainda não terem filhos. Richard queria um filho mais do que qualquer outra coisa, e a incapacidade de Nelly de conceber durante o primeiro ano de casamento havia sido uma grande fonte de tensão. Eu mal posso suportar olhar para você. Talvez seja melhor você sair do carro e ir para casa a pé. O que acha disso, Eleanor? Os sapatos de Nelly já estavam machucando os pés inchados por causa da gravidez. Me desculpe, Richard. Por favor, não faça eu voltar andando. O pai de Nelly, certa vez, havia parado o carro a 7 quilômetros de casa e exigira que a mãe e ela, então com 5 anos, saíssem do carro. Ele estava agressivo, pois havia bebido muito no jantar e momentos antes Nelly tinha chutado as costas do assento dele com suas perninhas entediadas e inquietas. Nelly e a mãe se viram forçadas a caminhar de volta para casa no escuro, e o salto do único par de sapatos bons de Elsie já estavam quebrados quando ela pegara a filha semi-adormecida no colo e a carregara pelo último quilômetro. O pai de Nelly fora um homem cruel, mas ela não conseguia acreditar que Richard, não importava o que ela tivesse feito, fosse deixá-la na rua, ainda mais na condição em que estava. Apesar da ameaça, Richard não diminuiu a velocidade do carro.
mas também não soltou a coxa dela, por mais que ela se desculpasse. De repente, ela sentiu uma dor aguda rasgar seu ventre e soltou um arquejo. Então dobrou o corpo ao meio e gritou. O que foi? Richard tirou rapidamente a mão de sua coxa e Nellie sentiu a perna formigar quando o sangue voltou a pulsar nos capilares, não mais sob tensão. Não sei direito. Então ela não conseguiu conter as lágrimas. A dor era terrível. Vou levar você para o hospital agora. Richard fez menção de manobrar o carro. Não, por favor, não precisamos ir para o hospital. O único lugar para onde Nellie queria ir era para casa. Está melhorando, foi só uma cólica. Eu exagerei ontem no jardim e não dormi muito bem na noite passada. Richard olhou da esposa para a rua, o pé pairando entre o freio e o acelerador. Tem certeza? Você está muito pálida. Nellie assentiu e beliscou as bochechas, endireitando o corpo o melhor que pôde. Ela manteve as mãos contra o ventre, pois as cólicas continuavam, mas se forçou a relaxar o rosto e não deixar transparecer. Já melhorou. O carro deu uma guinada para a frente quando Richard pisou no acelerador. Bem, vamos levar você para casa e colocá-la na cama. Obrigada, Richard, conseguiu dizer Nellie. Ele não merecia nenhum agradecimento da parte dela, mas esperava por aquilo. Mesmo com dor, Nellie tinha plena noção de seu papel. O da esposa que se curvava diante do marido, que se desculpava por coisas que não podia controlar, que tornava a vida do homem mais fácil, mesmo que para isso tornasse a vida dela ainda mais difícil. A esposa perfeita. Capítulo 8. Nada destrói mais a vida de casados do que uma esposa preguiçosa e desmazelada. Senhora Dobbin Crawford, Bath Chronicle, 1930. Alice, 27 de maio de 2018. No domingo, Nate saiu para fazer algumas compras e Alice ficou vagando pela casa, tentando se entender melhor com o lugar. Em Nova York, eles compravam muito do que precisavam no mercado que ficava a apenas 20 passos do prédio em que moravam. Ali, em Greenville, comprar leite, pão e outras necessidades exigia um planejamento e um carro, o que deixava Alice nervosa. Ela não era a motorista mais confiante. Não dirigia havia uma década, desde que se mudara para Nova York. Mas ali ficaria presa em casa se não usasse um carro. E a única coisa a 20 passos da casa era a esquina da rua. Alice parou no meio da sala de estar e estufou as bochechas, as mãos na cintura. Ela soltou o ar em um longo silvo e sacudiu os ombros, uma tentativa de relaxar. A sala, escura e cavernosa, a oprimia, e as tábuas do piso rangiam sob os pés enquanto ela caminhava. Aquele som agitava seus nervos. Então mandou uma mensagem de texto para Nate para saber quanto tempo mais ele demoraria. Estou apavorada por estar sozinha em casa. Era o que queria escrever. Mas, em vez disso, digitou. Não se esqueça do alvejante. Deveria ter ido com Nate, como ele sugerira. Para mapear o terreno, dissera Nate, enquanto batia com o chaveiro do carro na lista de compras que estava na palma de sua mão. Na segunda-feira, você que vai fazer tudo isso. Não quer saber como chegar aos lugares? Aquilo era parte do acordo. Nate cuidaria das despesas, indo para o trabalho todos os dias, e Alice cuidaria das coisas em casa. A divisão parecia simples, mesmo que Alice não entendesse totalmente o que significava cuidar das coisas em casa. Em sua mente, ela continuava sendo a mulher de antes. Alarme ajustado para tocar às 5 da manhã, estar pronta para trabalhar, cheia de cafeína, às 7. Então, gerenciar clientes e apagar incêndios. Depois, comprar alguma comida e encontrar Nate em casa à noite, sem jamais se preocupar se a geladeira estava cheia, o banheiro limpo ou a cama feita. Alice entrou na cozinha, que, em comparação com o restante da casa, era clara e alegre, e se sentiu melhor na mesma hora. Ela calçou um par de luvas de borracha e começou a limpar. Seus esforços foram interrompidos pela descoberta de 2 ratos mortos atrás da geladeira barulhenta, decompostos até quase só o esqueleto. Ela estremeceu de horror, recolheu os restos frágeis com uma toalha de papel e pesquisou no Google se, em Greenville, os ratos mortos deveriam ir para a compostagem ou para o lixo comum. Depois de se livrar das carcaças, Alice começou a trabalhar nas superfícies da cozinha, limpando mais de um ano de sujeira, e tinha conseguido apenas esfregar as bancadas e dentro de algumas das gavetas, que estavam tortas e rangeram quando elas abriu, quando Nate voltou. Ele deixou os sacos de papel do mercado em cima da mesa e deu um beijo no alto da cabeça de Alice, a única parte do corpo que ela achava que não estava coberta pela sujeira da cozinha. Então abriu a porta da geladeira e olhou para ela por cima do ombro. Você ainda não chegou aqui, não é? A geladeira precisava de uma boa limpeza, com água e sabão. Ele havia esquecido a água sanitária, mas aquilo não aconteceria antes que os alimentos perecíveis que ele tinha comprado precisassem ser guardados. Encontrei uns ratos mortos, respondeu Alice, dando de ombros de um jeito tranquilo, embora tivesse ficado desanimada com o comentário dele. As bancadas estavam imaculadas e a cozinha tinha um cheiro fresco e limpo, de óleos de limão siciliano e lavanda mascarando o ar antes tão viciado. Era óbvio que ela deveria ter atacado a geladeira primeiro, já que sabia que Nate chegaria com os alimentos perecíveis. Ela suspirou, frustrada consigo mesma. Em sua vida profissional, os resultados eram fáceis de identificar e medir, o que se ganhava por esfregar a cozinha, além de uma bancada temporariamente reluzente. Não se preocupe, a gente faz isso mais tarde. Nate fechou a porta da geladeira e enfiou a mão em uma das sacolas.
Agora, por mais que não possa se comparar aos martelos, também tem uma espécie de presente pela inauguração da casa nova para você. Para nós, na verdade. Feche os olhos. Alice obedeceu, animada com a promessa de um presente inesperado e com o barulho do papel sendo amassado, enquanto Nate procurava em um dos sacos. Estenda as mãos, disse ele, e mais uma vez Alice obedeceu. Nate colocou alguma coisa nas mãos dela, um objeto retangular não muito pesado. Ela abriu os olhos e viu uma caixa rosa e branca, estampada com um bebê sorridente, espreitando debaixo de uma manta branca, cercado pelos dizeres. Identifique seus 2 dias mais férteis. Chega de adivinhações. Obrigada? Alice colocou a caixa de lado e começou a desempacotar um dos sacos de papel. Só isso? Obrigada? Nate cruzou os braços e franziu o senho enquanto observava indo e vindo da bancada até a geladeira, guardando tudo rapidamente. O que houve? Alice guardou a manteiga e o leite em uma prateleira estreita. O espaço das geladeiras antigas era incrivelmente limitado e fechou a porta com um quadril. Nada, tá tudo bem. Não parece que tá tudo bem. Ele franziu ainda mais o senho. Qual o problema? O problema era que Alice estava desapontada. Um kit de testes de ovulação como presente de comemoração pela casa nova? Ela dobrou os sacos de papel e os guardou em uma lixeira debaixo da pia antes de responder. É só que não era o que eu esperava. Um kit de ovulação parece um negócio meio pretensioso. Pretensioso? Questionou Nate e deu uma risadinha para disfarçar o espanto. Como analista de risco, ele estava programado para tentar prever o futuro. Para ele, dispor de um teste de ovulação parecia perfeitamente lógico. Por que uma pessoa não gostaria de saber seus dias mais férteis se está tentando engravidar? Alice se sentou diante da mesa e puxou a caixa em sua direção. Você não acha que isso acaba com a diversão? Por que não podemos fazer da maneira antiga? Nate franziu os lábios. Ali, concordamos que começaríamos a tentar assim que nos mudássemos. Você me disse que estava pronta. Seu tom era levemente acusatório, e Alice tinha que admitir que havia dito exatamente aquilo. E ela realmente achava que estava pronta. Faria 30 anos no fim do ano, e agora que eles tinham a casa com os quartos extras e a lavanderia completa, parecia que era hora de começar a tentar. Mas continuava sendo uma ideia nova a qual Alice ainda estava se ajustando. 6 meses antes, se o assunto de ter filhos viesse à tona, ela teria respondido: fale comigo em 5 anos. Não que não quisesse filhos, simplesmente queria outras coisas primeiro, como um cargo de diretora de relações públicas. Pelo menos, até ela mesma estragar tudo. Alice não tinha mais certeza do que queria. Eu disse que estava quase pronta, retrucou ela e acrescentou rapidamente. Estou, mas a gente tem tanta coisa para fazer por conta da casa. Ela prendeu as mechas de cabelo soltas no elástico do rabo de cavalo. Não quero também ter que me preocupar com a minha ovulação. Tudo bem, Alice, tudo bem, resmungou Nate. Ele ficou andando pela cozinha, fazendo coisas desnecessárias como mudar o pão de uma ponta da bancada para a outra, abrindo e fechando as portas do armário sem pegar nada. Onde estão os copos d'água? Falou. No alto, à direita, acima da pia. Ela poderia ter sido mais receptiva ao presente, mesmo se preferisse uma boa garrafa de vinho ou uma pilha de cardápios de restaurantes que entregavam em casa para mais tarde escolher o jantar daquela noite. Alice se afastou da mesa e se colocou atrás do marido, que estava diante da torneira aberta esperando a água esfriar. Estou pronta. Nate encheu o copo antes de se virar. Alice sorriu com carinho e entrelaçou os dedos ao do marido quando ele colocou o copo em cima da bancada. Mas talvez, primeiro, a gente possa se livrar do papel de parede horrível. Contratar um eletricista e descobrir como aquecer um pouco desse lugar? O que tal? Faz tanto frio aqui. Ela estremeceu para garantir um efeito dramático, e Nate, cedendo, a puxou para um abraço e esfregou as mãos nas costas dela. Tem certeza? Perguntou ele. Certeza de verdade? Enfim, achei que fosse o plano, mas não quero... Tenho certeza. Ela deu um passo para trás para alcançar o kit de ovulação que estava em cima da mesa. Quantos testes tem aqui? 20. Ele apontou para o canto superior. Parece que dá para um mês. Alice reparou que o lacre já tinha sido rompido. Está aberto? Fui eu, queria ler as instruções. Eu deveria ter imaginado. Alice riu. Tá certo, vou começar a fazer xixi nisso amanhã. Nate balançou a cabeça. Cedo demais. Você está apenas no 7º dia do ciclo. Nosso objetivo é o 12º dia. Como você sabe que é o 7º dia? Ele deu de ombro. Eu presto atenção. Nossa, se Alice ficou surpresa porque o marido estava monitorando seu ciclo menstrual com mais precisão do que ela, não deveria. Nate era um planejador e um bom parceiro. Naturalmente adotaria uma abordagem de esforço de equipe. Flores provavelmente teriam sido uma escolha melhor, não é? Não, temos muitas flores no jardim, respondeu Alice. Estou ansiosa para fazer um bom uso disso em 5 dias. O que significa que temos alguns dias para ensaiar, certo? Estou gostando de onde você quer chegar com isso. Alice deixou que Nate a levasse até a sala de estar. Ela se sentia suja e gostaria de tomar um banho primeiro, mas estava arrependida da reação pouco entusiasmada ao kit, com toda a agitação da vida dela nos últimos meses. Nate tinha sido seu porto seguro. Não podia permitir que a ansiedade que sentia se colocasse entre eles. Alice olhou de relance para o sofá floral, que era um dos móveis da casa e estava em condições surpreendentemente boas.
Parece um lugar tão bom quanto qualquer outro. Nate assentiu, sem tirar os olhos dela. Um instante depois, Alice estava deitada no sofá, só de sutiã e calça jeans, e Nate estava em cima dela com o peso apoiado nos cotovelos. Embaixo dele, ela se sentiu satisfeita pela primeira vez no dia. Isso certamente se qualifica como jeito antiquado. Nate estendeu a mão entre eles para desabotoar a calça jeans de Alice e ela pressionou o corpo contra as almofadas firmes para dar mais acesso a ele. Nate, então, passou o dedo pela lateral do rosto dela, descendo pelo maxilar e pelo pescoço até se acomodar entre os seios. Eu te amo, Sra. Hale, murmurou ele enquanto se inclinava para seguir o rastro do dedo com os lábios. Alice encostou a cabeça no braço acolchoado do sofá. Eu te amo mais, Sr. Hale. Na segunda-feira, Alice acordou antes das 7 por causa do sol entrando pela janela sem cortina. Ela tentou voltar a dormir, mas ficou ruminando a lista de coisas a fazer. Precisamos de cortina. Talvez de uma máquina de ruído branco, porque aqui é silencioso demais. E esse papel de parede é feio, tem que ir embora. Junto com a geladeira minúscula e barulhenta, a banheira enferrujada e as correntes de ar. Mas eu não me importo com o sofá, mesmo tendo aquela estampa vistosa de flores. O sofá pode ficar. Nate suspirou ao lado dela. Ao ouvir o suspiro do marido, Alice se virou e descobriu que estava sozinha na cama. Então lembrou que Nate provavelmente já tinha saído para o escritório, agora que o trajeto era mais longo. Alice olhou para o teto, para uma longa rachadura da qual ainda não tinha reparado, e pensou que talvez a casa tivesse suspirado pela fenda. Aborrecida por seus novos proprietários não saberem muito bem como cuidar dela e por eles não apreciarem seus muitos encantos. Um grande estrondo quebrou o silêncio, e Alice se sentou rapidamente na cama, segurando o edredom contra o peito, o coração batendo forte enquanto olhava para a porta do quarto, que havia batido sozinha. Ela não teve muito tempo para pensar em uma explicação racional. Uma brisa forte vinda da janela aberta? Antes de ouvir o segundo estrondo, a pesada maçaneta de latão da porta do quarto caiu e bateu no piso de madeira, rolando ruidosamente até ser contida pelo rodapé. Com um gemido, Alice afundou de volta no travesseiro e cruzou os braços sobre o rosto, enquanto acrescentava mais um item à sua crescente lista de tarefas pendentes. Capítulo 9. Procure ter pensamentos agradáveis enquanto trabalha. Isso tornará todas as tarefas mais leves e aprazíveis. Livro culinário ilustrado de Betty Crockers, revisado e ampliado, 1956. Alice, 2 de junho de 2018. Eu tinha esquecido como faz frio no leste. A mãe de Alice se enrolou mais no suéter, tão grande que poderia ser usado como um tapete, e enfiou o queixo bem fundo na gola alta. Você não está com frio? Ela olhou para a roupa da filha com uma expressão de dúvida. Calça jeans, uma camiseta fina de mangas compridas e pés descalços. Mãe, está 26 graus. Mas aquela era a temperatura do lado de fora. Dentro de casa parecia mais frio, como se o ar-condicionado tivesse ligado no máximo, embora a velha casa não tivesse ar-condicionado. Não admira que ele esteja com frio. Estava 30 graus quando partimos. Alice deu um gole no café e murmurou. Sim, o clima da Califórnia é diferente do de Nova York. A mãe dela, Jesslyn, e o padrasto Steve tinham chegado para ficar uns dias com eles havia exatamente 18 horas, 9 das quais passaram dormindo, e Alice já estava contando os dias até a data em que eles voltariam para San Diego. Ela havia tentado dissuadir da ideia da visita. Uma mulher casada de quase 30 anos não precisa da ajuda dos pais para se mudar. Mas a mãe tinha insistido e Alice acabara desistindo depois de receber o e-mail da mãe com os detalhes do voo que pegariam. A mãe pousou a caneca de chá fumegante, a terceira do matcha que levava com ela, mesmo depois de Alice garantir que poderia conseguir o chá em Nova York, na mesa da cabeceira, e afundou na cama do quarto de hóspedes, as pernas e braços parecendo eixos que se inclinavam e se direitavam com surpreendente facilidade, apesar do enorme suéter. Então, como foi a primeira semana de férias? Perguntou a mãe, enquanto fazia uma sequência de alongamentos no tapete de yoga que havia desenrolado no chão. Não estou de férias, mãe. Eu pedi demissão, lembra? Alice franziu a testa, lembrando-se do trabalho, sentindo uma saudade desesperada, desejando ter tido bom senso de manter a boca fechada naquela noite com Browning, em vez de torpedear a própria carreira. Ah, você sabe o que eu quis dizer, meu bem? A mãe passou para a postura de cachorro olhando para baixo. Quando eu tinha sua idade, teria dado qualquer coisa para largar o emprego e ficar martelando coisas em uma casa grande e bonita o dia todo, consertando, arrumando e tudo mais. Algumas amigas de Alice haviam feito basicamente o mesmo comentário. Alice tinha sorte de ter Nate e o salário dele, embora, se pressionadas, não conseguissem dizer o que se faz com 50 horas extras de tempo livre por semana. Todo mundo que Alice conhecia trabalhava, precisava trabalhar. Você sempre pode experimentar alguns hobbies enquanto não descobre o que fazer, comentou Jesslyn, como pintura, ou jardinagem, ou talvez culinária. Pode ser. Você já ouviu falar em sous vide? A mãe passou a descrever um bife de costela muito tenro que ela havia preparado algumas semanas antes usando a técnica. Sim, já ouvi falar. Alice puxou um fio solto da bainha da camiseta e suspirou. Confie em mim, meu bem. Aproveite esse tempo antes que os filhos cheguem.
Jesslyn fez o mesmo comentário em um tom brusco, como se estivesse dando conselhos a uma amiga, e não à filha. E Alice sabia que era inútil se ofender. A mãe não via as coisas da perspectiva dela. E deu um tempo a si mesma. Mudar é difícil. Jesslyn ficou de ponta cabeça, forçando Alice a olhar para ela de cabeça para baixo. Você está tomando as suas vitaminas? A mãe gostava de lembrá-la de que, quando criança, ela sempre ficava com a garganta inflamada e tinha problemas no estômago com a mudança das estações ou quando começava algo novo, como o início do ensino fundamental. Vitaminas são para crianças, mãe. Alice não estava com humor para ser tratada de forma maternal, especialmente por Jesslyn. Jesslyn respirou profundamente enquanto se alongava. Alice fechou os olhos e contou até 10, acompanhando a respiração forte da mãe, soltando o ar pela narina. Isso não é verdade, meu bem. A vitamina D é essencial nesse clima carente de sol. A resposta de Alice para perguntas do tipo: você é próxima da sua mãe? Sempre era. É complicado. As duas eram tão diferentes fisicamente que, se Alice não tivesse visto as fotos da mãe com ela no colo momentos após seu nascimento, talvez não acreditava no DNA que compartilhavam. A mãe era loira, Alice era morena. Alice era pequena, mas tendia a ficar corpulenta se não estivesse em um estado de privação de calorias. E a mãe era longínea, angulosa e magra. Quando tomava sol, Alice ficava vermelha como uma lagosta, enquanto a mãe ficava bronzeada. As pessoas perguntavam com frequência se Alice era parecida com o pai. Ela era, fisicamente, mas o pai era ausente havia tanto tempo que Alice não sabia dizer se eles compartilhavam alguma outra característica. Durante os 10 anos em que os pais de Alice estiveram juntos, o pai passara por inúmeros empregos: mecânico, agricultor, vendedor de seguros, instrutor de yoga. Certo dia, quando Alice tinha 9 anos e o pai trabalhava como jardineiro, ele saiu para o trabalho e nunca mais voltou. Não foi para casa jantar e também ainda estava fora quando Alice foi colocada na cama na hora de dormir. Horas depois, a pequena Alice se levantou da cama, desceu a escada escondida e se sentou na cadeira perto da janela da sala, onde esperou até adormecer. Então, o sol nasceu e o pai ainda não tinha voltado para casa. A mãe preparou ovos mexidos para café da manhã delas, que serviu com suco de laranja já meio fermentado, comprado em promoção. Quando o papai vai voltar para casa? Perguntou Alice. Não tenho ideia, respondeu Jesslyn, com naturalidade, ocupada em colocar os ovos nos pratos. Quando ele estiver pronto, imagino. Alice começou a chorar, confusa e aborrecida com a declaração impassível e o tom indiferente da mãe. Apesar da natureza inconstante do pai, Alice o amava. Ainda era inocente o bastante para ver só o que havia de bom nele. A forma como movia as pontas do bigode em formato de guidão, uma de cada vez, como um personagem de desenho animado para fazê-la rir. O hábito de deixar que ela ficasse com um donut inteiro em vez de dividi-lo. As aulas de natação na piscina comunitária perto do apartamento onde moravam, com pausa debaixo d'água para o chá. Brincadeira que Alice sempre pedia. Pare de chorar! Jesslyn deslizou o prato de ovos mexidos na direção de Alice. E tome seu café da manhã, você vai se atrasar para a escola. Alice engoliu a tristeza junto com os ovos mexidos e Jesslyn não disse mais nada para confortar a filha. Na lembrança de Alice, aquela foi a primeira vez em que ela se decepcionou de fato com a mãe. Um ano depois que o pai de Alice tinha ido embora, a mãe dela conheceu Steve Dakin em uma convenção sobre esporte e bem-estar. Jesslyn trabalhava como instrutora de aeróbica havia anos e Steve dirigia uma rede de academias de ginástica na Califórnia. 6 meses depois, ela embalou tudo que tinham e se mudou com Alice para o outro lado do país, para a ampla casa em estilo rancho de Steve em San Diego. Alice achou a Califórnia quente demais e previsível demais sem a mudança das estações. Quando completou 17 anos, embarcou em um avião e voltou para Nova York, onde cursaria a universidade. Alice amava a mãe, mas desejava um relacionamento mais direto, como o que Nate tinha com os pais. Ela sabia que não era fácil ser mãe solo, mas também não era fácil ser criada por alguém que fazia malabarismo com tantas prioridades. Jesslyn, onde está o carregador? Steve enfiou a cabeça para dentro do quarto. Na minha mala de mão, no bolso lateral. Entendido. Steve se virou para Alice. Bom dia, menina. Dormiu bem? Como a mãe dela, Steve estava em forma, especialmente para os 60 anos que tinha, com os bíceps bronzeados se destacando na camiseta. Muito bem, obrigada, respondeu Alice e se levantou para dar um abraço nele. E você? Tive um sono fantástico, disse ele. Estou procurando luvas de trabalho. Nate disse que você teria um par para mim. Certo, vou pegar. Nate e Steve estavam trabalhando no caminho de pedra da entrada, ajustando e preparando para a entrada de carros para a reforma. Alice e Nate já estavam morando na casa havia uma semana e a lista do que precisava ser feito ali crescia diariamente, em um ritmo alarmante. Aqui, Alice entregou a Steve as luvas que pegara na sacola da loja de ferragens, que estava no canto do quarto, e das quais tirara a etiqueta de preço antes de estendê-las ao padrasto. Obrigada, menina. De nada. Mãe, vou pegar o plástico para proteger a mobília. Volto logo. A mãe cantarolava baixinho, ainda se exercitando, e assentiu com os olhos fechados. Steve estendeu o braço e deu uma palmadinha de leve no traseiro dela com as luvas, fazendo-a abrir os olhos. Steve! Ele riu e a beijou com ardor, enquanto Alice deixava os dois a sós. Pouco depois de Nate pedi-la em casamento, Alice tinha ido passar um final de semana prolongado em San Diego e perguntar à mãe, as duas bêbadas de vinho branco gelado que tinha sido o motivo pelo qual Alice se abrira com a mãe, qual era o segredo do relacionamento ainda feliz com Steve.
Sexo 2 vezes por semana, no mínimo, havia respondido a mãe sem hesitar, o que fez Alice desejar nunca ter perguntado, seguido por e escolher a pessoa certa. Alice assentira, sentindo-se confiante e meio presunçosa por, ao contrário da mãe, ter acertado aquela parte já na primeira vez. Nate, onde você colocou o plástico para cobrir os móveis? Alice se inclinou para fora da porta da frente e sentiu o calor do dia, que era um contraste bem-vindo ao frio de dentro da casa. No porão, no canto esquerdo, perto das bicicletas, respondeu ele e passou o braço pela testa, já brilhante de suor. Ele estava com uma pá na mão e Steve segurava um grande quadrado de pedra sobre a grama como se não pesasse nada. Quer que eu pegue? Sim, por favor, pensou Alice, mas então balançou a cabeça, dispensando a ajuda. Embora o porão úmido a apavorasse, ela teria que descer mais cedo ou mais tarde. O cesto de roupa suja estava cheio demais. Vocês precisam de alguma coisa? Mais café, água? Estamos bem, disse Nate, apontando para o pequeno cooler à esquerda dos degraus. Os dois voltaram ao trabalho antes mesmo de Alice encostar a porta. Ela acendeu a luz do porão e olhou para baixo, para as escadas frágeis, com apreensão. A única lâmpada lançava luz suficiente apenas para ela ver onde estava indo. Alice respirou fundo, sentindo o cheiro rançoso de mofo encher o seu nariz enquanto descia com cautela, os degraus de madeira rangendo, muito velhos. Quando seus pés atingiram o chão de concreto áspero, o feixe de luz da lanterna do celular iluminou alguma coisa que se moveu rapidamente, e Alice gritou. Uma traça enorme passou deslizando por ela, buscando a segurança das sombras, e encontrou abrigo embaixo da máquina de lavar. Que nojo! Murmurou Alice, sentindo um arrepio percorrer pelo seu corpo. O plástico para cobrir os móveis estava empilhado em um canto, como prometido. Alice pegou o pacote e o enfiou debaixo do braço, ansiosa para deixar o frio úmido, a traça e tudo mais que estivesse escondido no porão daquela casa velha. Na pressa de subir, com o coração batendo acelerado e as axilas úmidas de medo, ela não viu uma plataforma de madeira no chão e tropeçou. Sem conseguir respirar, Alice se engasgou e engoliu em seco, caída no chão. A não ser pelo susto, estava bem, embora com certeza fosse ter um hematoma impressionante na canela na manhã seguinte. Ela ficou sentada no chão até recuperar o fôlego, apontando a lanterna para o que fizera cair. Havia 3 caixas empilhadas em forma de pirâmide em cima da pequena plataforma de madeira. Pela aparência das caixas, as laterais afrouxadas, os cantos arredondados e já sem forma, Alice percebeu que elas já estavam lá havia algum tempo. Ela se ajoelhou e leu o que estava escrito na tampa da primeira, cozinha. Alguém escrevera com caneta preta, em uma letra grossa e fluida. Aquelas caixas provavelmente haviam pertencido ao proprietário anterior. Alice pensou em deixá-las ali e avisar a Beverly caso alguém um dia procurasse pelas caixas e pelo conteúdo delas. Mas a curiosidade falou mais alto e Alice prendeu o celular embaixo do queixo e abriu a tampa com cuidado. Ela iluminou a caixa aberta e correu os olhos pelas lombadas de uma série de revistas, talvez 2 dúzias, todas edições da revista Ladies' Home Journal, com datas variando de 1954 a 1957. Alice pegou uma, se sentou na beira da plataforma de madeira e folheou algumas páginas, esquecendo por um momento seus temores em relação ao porão. A revista exibia anúncios de cigarros, de meias finas, de geladeiras, de cerveja. Não se preocupe, querida, pelo menos você não queimou a cerveja. Todas as cores eram suaves, opacas, ao contrário das revistas lustrosas que Alice conhecia. Ela se encolheu de nojo quando chegou a um anúncio do queijo Velveeta, que exibia a foto de panelinhas quadradas em que sanduíches de queijo em pão de forma cortados pela metade flutuavam sobre uma espécie de creme cor de laranja, como icebergs. Isso é nojento, murmurou e virou mais algumas páginas. Alice deixou a revista de lado e voltou a olhar dentro da caixa. Havia um livro achatado em uma das pontas, meio escondido pela pilha de revistas. Ela puxou o livro e o virou para ver a capa. Livro de receitas para a dona de casa moderna. A capa era vermelha, com uma estampa sutil de linhas cruzadas no fundo e o título em preto. Tudo desbotado pelo tempo. Dicas do que poderia ser encontrado dentro do livro ilustravam a capa. Alice inclinou a cabeça para ler o texto que rodeava as bordas da capa. Pães, tortas, refeições leves, drinks, doces, geleias, aves, sopas, conservas. 725 receitas testadas. Alice apoiou a lombada do livro de receitas pesado, mas frágil, sobre os joelhos dobrados e abriu a capa com cuidado. Havia uma inscrição no verso. Elsie Swan, 1940. Enquanto percorria as primeiras páginas amareladas pelo tempo, Alice examinou as tabelas do que constituía uma dieta equilibrada naquela época. Laticínios, frutas cítricas, vegetais verdes e amarelos, pães e cereais, carnes e ovos, adição de óleo de fígado de peixe, principalmente para crianças. Em seguida, uma página com dicas para a dona de casa, ensinando como evitar se sentir sobrecarregada, além de conselhos para organizar jantares de sucesso.
Alice foi até uma página mais perto do fim e encontrou outra tabela, intitulada Principais cortes de carne bovina à venda, ilustrada com a imagem de uma vaca dividida por tipo de corte e mini desenhos de tudo, desde um corte porterhouse a algo com o nome repugnante de pescoço enrolado. Ao longo do livro, havia receitas como torta de porco, aspique de língua, bolo de carne moída com aveia e de um negócio chamado almôndegas porco-espinho, bolinhos de carne moída e arroz cozidos por 1 hora em sopas de tomate, que com certeza era algo que Alice jamais iria querer experimentar, além de muitas anotações escritas em uma letra desbotada ao lado de algumas receitas. Comentários como: fiz no aniversário de 13 anos da Eleanor, delicioso, ótimo para a digestão e adicionar mais manteiga. Quem quer que fosse Elsie Swan nitidamente usava o livro de receitas com frequência. As páginas estavam manchadas de respingos marrons, prova de que ele não ficava esquecido em uma prateleira, como os livros de receitas na cozinha de Alice. Alice, a mãe dela estava na porta do porão. Você achou o plástico para os móveis? Sim, já estou subindo, gritou de volta. Ela guardou as revistas dentro da caixa e pegou o plástico. Já estava se virando para subir, mas parou e resolveu levar com ela o livro de receitas. Talvez pudesse dar uma chance à culinária, como a mãe havia sugerido. Alice enfiou o livro debaixo do braço, subiu com cuidado os degraus instáveis e sentiu um alívio profundo quando saiu da escuridão do porão. Ela colocou o livro de receitas em cima da mesa da cozinha e deu uma última olhada na capa, curiosa para saber se Elsie Swan também era a mulher a quem deveria agradecer pelas muitas camadas de papel de parede que passaria os próximos dias removendo.